Hoje nós vamos começar um podcast diferente. Em vez de ter uma pessoa participando com a gente, nós vamos ter uma família inteira. Uma família que passou por dificuldades, uma família que sofreu abusos, uma família que sofreu perdas irreparáveis, mas que superou tudo através da mentalidade da fé. Então, se você quer saber aonde sua mente pode te levar, acompanha com a gente. A mente pode. A mente pode. Mente pode. Hoje com vocês, Família Negrão. Vambora! Vamos lá então, vamos começar falando pro pessoal primeiro, quem que é essa tal de Família Negrão, que hoje está incompleta aqui com a gente, né? Hoje nós estamos só com a Ellen e a Fran, mas falta a Vitória, falta o futuro pretendente da Vitória, não é futuro, já é pretendente, né? Já é pretendente. Mas ele não é negrão. E ela não é negrão? Ele não. Ele não. Ele Só não, ela. é. Certo. Ah, falou a irmã Mas eu ciumenta, não sei você já não, eu viu. acho que ele vai querer ser negrão depois de Ah, casar. não. Porque Eu não agora vou o homem querer. pode colocar o nome da esposa, né? Não sei não, hein? Ué, seria interessante, né? É. Ó, gente, por que eu trouxe uma família aqui? Porque eu acho que é legal isso, essa dinâmica. Porque todo podcast chama um artista, chama uma pessoa, chama um especialista e a gente vai fazer isso aqui também. Só que quando você encontra uma família que é engajada, uma família que é unida, uma família que passou por tudo que vocês passaram, então eu acho legal a gente mostrar isso para ver que a mente nossa pode levar a gente para o fracasso total, se a gente permitir isso, ou para o sucesso total, se a gente permitir isso. Não é verdade? Verdade. Então, primeiro vamos nos apresentar. O pessoal já conhece, porque você está me seguindo aqui, sabe que eu sou o Thiago Lavarce. Pessoal, antes, desde o comecinho, já vou falar para vocês, ó. Segue aí, se inscreve aqui no canal do YouTube. Para o pessoal que está acompanhando no Instagram, para quem não sabe, a gravação é transmitida ao vivo pro Instagram. O pessoal tá vendo que eu tô descalço aqui, vem embaixo da mesa, vê a gente chutando um outro, porque no Instagram aparece todo o estúdio. Então, as gravações são feitas periodicamente, mas a gente solta ao vivo no Instagram pro pessoal ver o making-off como que é super divertido, né? É. Na verdade, antes de ligar o making-off, nós já falamos muita besteira. Uhum. Foi muito divertido. Bom, eu não, né? Não. Não. tá. Sério. Você que é a pior, ó. É Você verdade. que é a dona do cabaré. Isso, é porque ele ofendeu todo mundo aqui, coletivo. Porque se é família negrão, se é a dona do cabaré, eu não quero nem falar o que ele falou que eu sou, né? Não, deixa isso. Se identificou, né? Deixa pra lá. Vamos lá, gente. É o seguinte. Ellen Negrão se apresenta. Quem é você? Ela é negrão. Agora ela tá falando baixinho. Agora sim, olha, eu falei. É uma safada. Até agora há pouco ela tava gritando, brigando. Eu sou a Ellen Negrão, tenho 47, quase 48. Lembrando que esse Sim. mês é o mês do meu aniversário, né? Você vai ganhar um podcast de presente. Né? Uma participação no podcast. Presente também eu tô aceitando, né? Aham. Já comecei até a ganhar uns presentes adiantados, viu? Sim, sim. Sou mãe, sou Mãe de quem? Escrava, não posso. Fala, mulher! trabalhadeira, Muito trabalhadeira. sou mãe da Francine, da Vitória, da Kate, né? Tem que falar dela. Da Kate. A Kate, gente, depois eu vou explicar a formatação dessa família pra vocês, que não é A fácil de Kate entender. me adotou, Aham. né? E aí eu adotei ela também, assim, Não teve jeito minha de filha de recusar. coração, né? Aham. E a Fran, que já vai fazer 30 anos, e a Vitória com 18. E o agregado agora? E agora a Vitória, né, já tá namorando, vai casar, né? Daqui a pouco eles vão encostar já aqui, tem se Deus genro, quiser. Vamos já ver se até tenho- o final da gravação ele chega. Já tenho netos, ó, tem o Davi, tem o Otton, já tudo neto, assim. São, acho que a melhor parte é os netos, sabia? Você acha? Eu acho, Muito obrigado pela consideração. verdade. Bom, É a melhor parte, porque, gente, é muita alegria, sabe? É muita. E é diferente, né? Filho, a responsabilidade é nossa, né? O neto não. o neto dá pra estragar, né? É verdade que o vô e a avó veio pra estragar o neto? Não, estragar não, né? A gente Tem uma só frase deixa que- eles fazer tudo o que eles querem. É só isso. Tem uma frase que fala que o vô é o burro que o pai amansou para um filho montar. Mais ou menos isso. Mais Fran, ou menos isso. Quem é você? Eu sou a Fran, eu já apareci aqui. Já, outras vezes, já. Outros vídeos, lives.
Eu sou filha da Ellen, irmã da Vitória. Vou fazer 30 anos. Não era pra falar. Tarana. Mas eu tenho cara de 17. Aham. Eu sou consultora de RH da Thiago Alavarce. É isso mesmo. Sou analista de suporte comercial na Telefônica. Sou missionária. Dou estudo bíblico. Faço um monte de coisa. Sou deficiente. Sou deficiente. Vale lembrar. Usa vaga especial? Usa vaga especial. Olha, usa morram fila de inveja preferencial. vocês que sempre sonham em usar aquela vaga de deficiente e ficam constrangidos de serem expulsos. Teve uma vez, vou contar pra vocês. Eu fui no shopping com a Fran e eu parei na vaga de deficiente, né? E ela tem uma deficiência na perna que naturalmente ela manca. Só que no costume, normalmente, a gente acaba esquecendo que a Fran é deficiente. Mesmo ela mancando todo dia na Eu nossa não frente. Não, como que você Eu trota? gingo. Ela ginga. Ginga? É um gingado, é um Tipo andar. cantor de rap, Como sabe? Nós vamos falou gravar uma um vez, vídeo, vamos colocar aí o depois um andar vídeo dela- do seu Andar gingado. exótico. 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 Entendeu? Aí eu parei na vaga especial, desci ela do carro, ajudei ela a descer e falei, Fran, dá uma mancada aí pro segurança ver que você é deficiente. Ela, sério que você tá mandando eu mancar? Tipo, já é natural, né? Mas a cabeça da gente, isso é a primeira coisa que eu quero trazer aqui pra vocês. Nós não vamos focar muito na deficiência da Fran, até porque eu acho que é legal a gente contar como que chegou nessa deficiência, o que aconteceu até a gente chegar lá. Mas o que acontece? Por mais deficiência física que tenha, ou mental, né? É mental, um pouquinho. Depende do ponto de vista, É um né? pouquinho mental. Por mais deficiência física que tenha, quando você mantém a mente no lugar, o resto se torna pequeno. Você acaba superando, você acaba passando por cima de tudo. Bom, vamos lá? Então, gente, ó, a Ellen é mãe da Fran, mãe da Vitória, que daqui a pouco chega aí, se der a agenda, bater certinho os horários. E a Fran, a gente se conhece há quantos anos? 10, 12 anos. Mais de 12 anos. Mais. Bem mais. 14 anos. É. Que a gente falou, Por aí. 14 anos, porque eu tô há 10 anos, indo pra 11, casado, foi É, antes da gente se sim. casar, né? Você tava estremecido com a Kate. Estremecido, Tá abalado vendo? emocionalmente. Eu vou É. convidar um dia a Kate pra vir aqui no podcast pra contar essa história pra gente. Ela tá louca pra sentar nessa cadeira que eu sei. Aí eu vou treinar você, Fran, você fica ali na parte técnica, aí ela vem pra cá. Beleza. Pra gente contar um pouquinho da nossa história do casamento, dos altos e baixos, dos do recomeços, namoro, né? fracassos, né? Traições diversas, né, amor? Mentira, gente. Traições A cara diversas. dela. Hoje eu acho que eu vou dormir na casinha do cachorro. Não tem Gente. cachorro, vai dormir na rua. Então, e a rua aqui tá complicado, né? Então, capaz de ir embora com a enxurrada. Gente, vamos lá então. O que eu acho interessante, por que eu trouxe vocês, por que eu convidei vocês para virem aqui, para contar um pouquinho da história? Porque eu acho que assim, uma família que passa por tudo que vocês passaram e continua de pé, com fé, com o direcionamento de Deus, com a mentalidade íntegra no lugar, né? Embora a gente brinca, tudo. Eu devia ter gravado, gente, para vocês verem a zona que tava aqui antes de começar, porque agora elas estão quietinhas, né? Eu acho que é porque elas estão fazendo hipoglicemia. Olha lá, uma cutucando a outra. Mostra aí elas, Kate. Uma cutucando a outra, mas tava um fogo. Fome. Reclamando, fome lá, reclamando que ainda não servimos café da manhã. Ah. Claro que... Ó, vocês estão vendo alguma xícara aqui, ó? Não, Normalmente, nos podcasts, a pessoa já tem uma xícara, nem que seja cenográfica. Cenográfica, então Mas vamos lá. nem cenográfica. eu vou explicar o que Explica, aconteceu. gente. Vou explicar o que aconteceu. Fizeram Explica. convite pra nós, pra vir aqui, que ia ter um café da manhã. É. Era pra chegar às 8, que a gente tomava café, gravava um podcast, não sei o quê. Quem me conhece, se alguém assistir aí que já me conhece, sabe que eu sou fominha. Eu só vim porque falou que ia ter comida. É. Se fosse só Não pra tem falar, interesse de contar a história da sua vida pra Não, ninguém. ela tem Não, interesse de comer. Não vamos ajudar a humanidade, não. Deixa que a humanidade se Quando dane. cheguei aqui, sem comer, eu já vim em jejum, mas falava que ia ter um café da manhã. Trouxeram pão, ó. Cadê o café, gente? E só enrolando e testando o som e testando não sei o quê. E aí, fala um pouco que tá gravando agora pra gente testar o áudio. E o café nada, e eu tô com fome. Então, Pronto, tá aqui o café, tem pãozinho. Ah. Deixa eu ligar aqui o a café pra xícara fazer pesquinha. cenográfica cheirou. Pô, cheirou não, chegou. É, por enquanto é cenográfico, mas tem um açúcar. Deixa eu ver aqui. se o pão de queijo é de Ai, que verdade. chique. Você que comprou, pediu pra você. Fala ali, depois você me fala que eu tenho que fazer o Pix, né?
Ó, manteiguinha. Já tem Pra deixar os nossos colegas mineiros loucos, nós vamos comer pão com manteiga hoje. Pão de queijo Já com tem manteiga. um título pra um corte. Só vim pela comida. Gente, ó, me fala uma coisa, Ellen. Vou começar por você, porque você que é a mestra maioral, né? Tá comendo com a boca Daqui a cheia. pouco, cheia. Quando foi nessa jornada, assim, primeiro conta um pouquinho pra gente, resumidamente, como que foi, como que a Francine nasceu, depois como que a Vitória nasceu, qual que eram as circunstâncias que envolvia, você estava casada, você não estava casada, você estava solteira, você foi mãe solteira, como que aconteceu? Não. Só para o pessoal que não conhece a sua história passar a conhecer, né? A Fran, eu estava casada, eu casei bem novinha, né? Eu tinha 17 anos quando casei. E a Fran nasceu, eu tinha acabado de fazer 18. E eu tive vários problemas durante a gravidez. Então eu quase perdi, tive um descolamento de placenta, tive que ficar de repouso. Uns 5 meses mais ou menos eu fiquei de repouso para poder segurar, né? Quando eu tive hemorragia que eu fui no hospital, a médica falou, você quer esse neném? Porque se você não quiser, nós não vamos fazer nada, você vai ter um aborto espontâneo. E eu falei, não, eu quero, né? E aí então eu tive que ficar de repouso absoluto durante 5 meses. Fiquei, a hora que o médico me liberou pra voltar aos poucos e fazendo as coisas, fiquei uns 2 meses assim, começando, né, indo devagarzinho. A Fran nasceu de 7 meses. Eu não tinha experiência nenhuma, não sabia de nada, e ela nasceu forceps. Então, Forceps, pessoal, para quem não sabe, é aquela técnica onde os profissionais de saúde precisam forçar a criança para nascer, por isso forceps, né? Na verdade, forceps é o apelido que a gente dá para alguns equipamentos que usa para prender a cabeça da criança e arrancar, puxar para fora. É muito arriscado isso. Né? Mas eu não sabia. Mas às vezes é necessário. Né? Eu não sabia. Ela não estava na posição para nascer, mas já tinha rompido a bolsa, né? E precisava nascer. Só que nesse parto foi o que ocasionou o problema que deu nela, de paralisia cerebral. Então, ela ficou vários dias internada, teve parada cardíaca, foi tudo tenso, assim. Depois que ela nasceu prematura e teve que ficar esse tempo, acho que foi uns 15 dias, a gente teve de muita tensão, que ela ficou no hospital e tudo, mas eu não sabia o que isso tinha ocasionado, na verdade, né? E o que ocasionou? O que aconteceu? E eu fui saber que ela não conseguia sentar, não gatinhava, já estava em idade de fazer tudo isso e não fazia. E aí eu levava no pediatra e ele falava assim, não, é normal porque ela é prematura, demora um pouquinho mais mesmo. E você contou pra mim na live que a gente fez esses dias no Instagram que teve um momento que o médico realmente desenganou. Chamou praticamente Sim. vocês para desistir. Foi logo que ela nasceu, nos primeiros dias. Acho que ela devia estar com uns 4, 5 dias. Ele deixou a gente ver, tanto eu quanto o pai dela, porque ele não. Na verdade, quem atendeu a gente foi uma enfermeira, né? Sim. E ela falou, vou deixar vocês dois hoje ver os dois entrarem, porque ela teve hoje 3 paradas e quando é assim não vinga. Então quer dizer, vai morrer, né? Mas Deus tinha um propósito maior, né? Então tá aqui, ó. Beleza. Gente, pra quem não tem noção, assim, se você conhece uma criança que teve paralisia cerebral, possivelmente essa criança tá numa cama, acamada, muitas vezes precisando de sonda, com sequela, a gente fala cognitiva, com sequela de aprendizagem, de pensamento, e com sequelas físicas graves ao ponto da pessoa não estar nem andando, às vezes numa cadeira de rodas, às vezes acamado mesmo, às vezes com sonda para se alimentar, porque a deglutição fica prejudicada. No cérebro, na paralisia cerebral, o que é essa paralisia cerebral? Falta oxigênio, é uma das formas que pode acontecer, falta oxigênio, possivelmente falta oxigênio no parto, né, pelo que você conta. Isso.
E aí o oxigênio é o que nutre o cérebro. E o cérebro morre de verdade, morre mesmo. Várias partes do cérebro entram em sofrimento e morre a célula. E essa célula que morreu, dificilmente ela vai ser restaurada. Então, aonde morreu essa célula, o que ela iria fazer a função, a pessoa não faz mais. Como a criança, que é um bebezinho ainda, ela ainda vai desenvolver funções. Então, o neurônio que comanda a parte motora, ele vai comandar depois vários outros neurônios, porque a mente vai se expandindo ao longo dos 5, 6 anos de idade, o cérebro ainda cresce muito. E quando morre esse neurônio, ele não impede só esse neurônio, ele impede vários outros neurônios de crescer. Então, quando a gente fala que a vida da Fran é um milagre, é porque é um milagre mesmo. Sim. Porque existem várias formas dela ter sido prejudicada, vários porquês ela ficar acamada. Mas só existe um porquê dela ter superado tudo isso, né? Fran, como que é pra você ouvir essa história hoje da sua mãe assim? E pensar, puta, essa menininha aí toda danada era eu. Inclusive a hora que você tava falando, né? Sobre o desenvolvimento do cérebro, eu lembrei que assim, depois de receber o diagnóstico, né? Depois que a minha mãe descobriu que eu tive paralisia cerebral mesmo, eu tive que fazer um acompanhamento com um neurologista. Porque todo mundo olhava pra mim e tipo, falta alguma peça, entendeu? As coisas não estão se encaixando, porque ela é muito normal, vamos dizer assim, Pro tipo de problema, pro nível que ela de problema. teve. Então, desde pequenininha até, sei lá, acho que eu tinha uns 10 anos. Quando eu fui na última consulta, que aí eles conformou, falou, não, agora você tá de alta. Mas eu tinha que ficar fazendo ressonância, eletro, todo ano, assim, tomografia, pra realmente ter certeza de que não teve mesmo nenhuma sequela cerebral e era só motor, né, a parte motora. E ainda a minha avó, né, eu lembro que ela fala isso até hoje, pra todo mundo. O médico falou que ela tem 100% de inteligência. Pra todo mundo ela fala. Porque eu tive que ficar fazendo esse acompanhamento, tipo, dos 3 aos 10 anos, 7 anos aí, em médico. E a parte cognitiva estava toda desenvolvida, o cérebro não tinha sofrido em nada, a parte cognitiva. A única sequela que ficou foi motora mesmo. Você tem uma mão que é atrofiada, né? Sim. Mas não tem movimento, mas não tem movimento completo. Ela não faz, isso aqui, ó. Essa. Pronossupinação. Pronossupinação. Nossa mão. Essa mãozinha. Que a gente carinhosamente apelidou de mãozinha. A mãozinha, isso. E a perna que não teve a extensão muscular suficiente para esticar. Então a perna é um pouquinho atrofiada. Isso, o que dificulta na sua vida hoje, na prática, no dia a dia? Na verdade, sim, não dificulta em nada. Porque eu nasci assim. Então tudo que eu fui aprender, tudo que a criança aprende, né, a criança aprende a andar. Eu tive que aprender também, só que do meu jeito. E adaptando tudo ao meu jeito. Então não dificulta em nada. Eu tive que aprender, eu sei amarrar o meu sapato, por exemplo. Sim. Todo mundo sabe amarrar sapato. Eu também sei, só que eu faço diferente do que todo mundo Você se adaptou faz. da sua realidade. Exatamente. Eu troco minha roupa sozinha, igual todo mundo. Mais diferente do que todo mundo faz. Sim. Então tudo eu tive que ir adaptando, mas assim, eu não dependo de ninguém pra nada. Você é totalmente dependente, assim, Independente. pra viver. Bom, Fran, então, assim, conta um pouco pra gente dessa fase de infância, se você sofreu bullying, se não sofreu. Eu sei que você não andou durante um bom tempo, né? Como que era? Você era cadeirante? Eu tinha um carrinho de bebê. Até os 5 anos eu não andava. Mas sempre fui pequenininha, né? Até hoje sou. Então eu nunca tive cadeira de rodas. Mas eu tinha um carrinho de bebê que a minha mãe me carregava aí. E aqui, né? E no braço. No ombro. né? No braço. Esse carrinho, No você colo. ficava no lugar do bebê, no carrinho. Isso. Até 5 anos. Carrinho de neném mesmo, assim. E pra escola, como que você ia assim? Até essa fase, as tiazinhas lá da escola me carregavam no colo. Ela no colo. Eu lembro Mulheres guerreiras, hein? Eu lembro que teve aquela passeata do 7 de setembro, sabe? Que as crianças tudo vão. E eu não andava, e aí eles falaram, não, você não vai ficar sem participar. Sei lá. E eu fui no colo da professora, até se ela assistia, a tia Cláudia. Um abraço aí. É mesmo. Essas pessoas, inclusive,
marcam a vida da gente. Porque faz você se sentir normal. Enquanto a maioria das pessoas faz você não se sentir normal. Por mais que você, dentro do seu coração, não sinta isso. Esse que é o negócio, né? Hoje a gente percebe muito que as pessoas focam na deficiência e valorizam a deficiência e aí vira aquele vitimismo, né? Aquele negócio de, ai, coitadinha, ela é deficiente, ela não anda. Exemplo de superação. Exemplo. Você se sente um exemplo de superação? Eu me sinto, mas não pelo motivo que as pessoas Então conta mais, frisam. por que elas frisam? Elas frisam pela deficiência, né? Ah, como pode você ter sempre o sorriso no rosto, né? Mesmo com toda a sua dificuldade, você vai lá e trabalha, você vai lá e faz as suas coisas. Eu me sinto um exemplo de superação, não por isso, mas por andar mesmo na contramão. Porque, infelizmente, se as pessoas têm essa mentalidade, é porque tem muita gente que se aproveita da deficiência para não trabalhar, para não estudar, para não fazer as coisas, para não correr atrás dos sonhos. Porque tem medo de lá na frente dar errado, então é mais fácil eu culpar a minha deficiência, a minha dificuldade de não fazer, do que eu meter a cara e deu errado, eu vou ter que tentar de novo. E uma coisa assim, deixa eu me meter aqui um pouquinho, uma coisa que eu sempre fiz questão de que ela fosse independente. Porque depende muito da gente também. Você fica, ai, não pode, ai, não faz, ai, ela não consegue. Ela não ia conseguir nada. Tem que soltar. Eu sempre fiz, não, vai, amarra seu sapato, põe a sua roupa, sabe? Por mais que tem gente que olhava pra mim e falava, nossa, como ela é cruel. Grossa, né? Não Mas tem não amor, é né? isso. Ela precisava aprender. Ela não é inválida, né? Ela consegue fazer. Então, E esse conceito de amor, ele é muito estranho hoje em dia, né? As pessoas, eu tava falando com a doutora Fernanda e eu vou repetir, eu acho que toda live eu vou repetir isso. As palavras começam a perder o significado com o tempo e ser distorcida. Hoje o amor é praticamente sexo bruto, animal, é um negócio nada, não tem relacionamento, não tem afetividade. E amor, na verdade, necessariamente não envolve sexo e necessariamente, aliás, obrigatoriamente não envolve você dar o que a pessoa quer, e sim o que ela precisa, né? É claro que uma criança deficiente no começo, ela vai querer facilidade, porque ela tem dificuldades. Sim. Como uma criança saudável, ela vai querer facilidade. Porque toda criança tem uma dificuldade para aprender. sim. Quem tem a deficiência vai ter uma dificuldade um pouco maior em alguns pontos. Mas se a gente fizer tudo por ela, a gente evita que essa criança cresça. Aprenda, é isso. Mas falando um pouco do que perguntaram aí, sobre responsabilidade afetiva, eu quero puxar até isso, que ela falou assim. Pessoal, deixa eu falar aqui para o pessoal que está no YouTube, como a gente transmite a gravação sem cortes, ao vivo pelo Instagram, então o pessoal está interagindo, está perguntando aqui pra gente um pouquinho sobre a história delas, pedindo para falar sobre responsabilidade afetiva. Então se você tá ligado lá no @enfermeiro da mente no Instagram, sempre comigo, de vez em quando você vai ver o ao vivo lá, então você pode entrar, participar e interagir com a gente ao vivo aqui também, tá legal? E aí o que perguntaram? Pediram, quem que foi? Marcele. Marcele pediu para falar sobre responsabilidade afetiva. Você me fez duas perguntas. Você Fiz. perguntou se eu sofri bullying na infância. E a Marcele E falou aí da ela responsabilidade afetiva. falou sobre responsabilidade afetiva. E ela falando sobre isso, eu quero responder essas Sim, duas senhora. perguntas aí. Quando eu era criança, quando eu comecei a entender, né, as coisas, comecei a ter amiguinho na escola, ver as outras crianças brincando de coisas que eu não Não brincava, não conseguia podia. brincar, né? Eu não tinha achado a maneira de brincar ainda. Eu percebi algumas coisas. Primeiro, o bullying que as crianças faziam comigo, por exemplo, na escola tinha algumas crianças que não queriam brincar comigo. Que não queriam, que achavam que eu era um extraterrestre. Monstrinho, né? Um extraterrestre. Mas eu percebi... Vai que eu pego a deficiência dela. À medida que eu fui crescendo e amadurecendo, eu percebi que isso não era delas. Não se tratava delas, mas da criação que elas tinham em casa. Porque hoje, na rua, quem olha pra mim com estranheza não são as crianças, São os adultos. são os adultos. Tem adulto que chega a parar e virar. Tipo assim, nossa, é um bicho.
Sabe? Então, à medida que eu fui me desenvolvendo e amadurecendo, eu entendi que não era sobre as crianças. Quando elas se recusavam a brincar comigo, quando elas olhavam a cicatriz que eu tinha na perna por causa da cirurgia que eu fiz, não era sobre elas, era sobre o pai e a mãe. Eu falo que assim, a criança, ela é o reflexo da família, né? Recentemente, eu não posso contar em detalhes, mas recentemente atendi uma criança de 7 anos em surto dentro de uma escola, agrediu o professor, agrediu funcionários, agrediu a diretora da escola. E aí quando você vai ver o contexto da criança, ela vinha, já tinha sido tirada judicialmente da família, mas ela vinha de uma família que era revoltada, de uma família que era agressiva, de uma mãe que maltratava, e ela contou pra mim que ela odiava a mãe. Porque a mãe era agressiva, porque a mãe gritava, porque a mãe xingava, porque a mãe batia. Aí eu cheguei nela e falei assim, olha, você percebeu que você odeia tanto a sua mãe, mas você está repetindo tudo que ela faz? E aí foi a hora que a menina se acalmou. Eu falei, mas tudo bem, foi o que você aprendeu. Só que as tias, a psicóloga, as professoras vão te ensinar maneiras mais legais de você viver, mais divertidas. Fala na linguagem da criança, né? Maneiras mais legais, maneiras mais divertidas de você aprender, de você se relacionar, de você viver, para você poder viver melhor e não ser o que sua mãe for, não ser uma repetição dos padrões do que sua mãe era. Porque a criança, ela é um quadro branco, né? Ela é uma folha, igual essa aqui que eu peguei. E aí, se você escrever palavrão na folha, quem lê vai ler palavrão, né? Se você escrever uma história romântica, quem lê vai ler um romance. Se você escrever um drama, quem lê vai ler um drama. É. E a criança, é os pais que escrevem nela, né? Sim. Você acha que é muito responsabilidade da sua mãe isso? O que me fez sobreviver a esse período, porque essa fase, né, dos 5 anos é quando a criança está sendo formada. O que ela aprender ali vai determinar como ela vai conduzir parte da vida dela. Então o que me fez sobreviver à hostilidade social que eu recebi foi a criação. Tem um negócio que eu gosto de mostrar sempre. Esse aqui é o Sr. Cabeça, vocês conhecem, né? Prazer, Sr. Cabeça. O Sr. Cabeça, ele permite que a gente desmonte ele. Fica aí, Sr. Cabeça. Essa região do cérebro aqui, ó, bem no meio, é um mini cérebro, né? Vamos ver se mostra para a câmera. Embaixo aqui, né, Kate? Vamos fazer assim. Aqui no meio do cérebro é a região do hipocampo. E é isso que a Fran falou, é verdade, gente. A região do hipocampo é a região que grava a memória. Então, todas as crianças, olha só que interessante isso. Todas as crianças, elas tendem a ter memória a partir dos 5 anos. Mas o caráter, a personalidade delas é forjado até os 5 anos. Porque o caráter, a personalidade tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. E a lembrança tem a ver com a memória. Então tem uma coisa que eu falo que é até triste, né? Mas ao mesmo tempo é muito linda, muito bonito de você entender. Meu filho hoje tem 5 anos. E eu falo que todo o amor, todo o carinho que eu dei pra ele até hoje, ele não vai lembrar. Por quê? Porque ele não vai lembrar. Ele não tem um hipocampo, ele não tinha um hipocampo formado para trazer essas lembranças. Mas é todo esse carinho, todo esse amor que ele nunca vai lembrar, que está formando ele o homem que ele vai ser amanhã. Interessante isso. Então, você lembra de quando você era antes de 5 anos ou não? Muito pouco, coisa. né? É por causa Pouca disso. coisa. Mas assim, o que me fez sobreviver a esse período foi a responsabilidade afetiva que eu tive, que eu recebi. Sim. Dentro de casa. O apoio que você recebeu dentro de casa. Porque às vezes eu chegava chorando, né? Ai mãe, as crianças não quiseram brincar comigo. Acontecia muito, Ellen, você lembra? Ou de vez em De quando? vez em quando. O que tem de errado, né? Comigo, porque a gente não... Não tinha noção Não que entende. tinha. E a minha mãe sempre, eu lembro que ela sempre falava pra mim, você pode tudo que você quiser. Você pode, se elas estiverem brincando de esconde-esconde, você não vai deixar de brincar porque você não anda. Você vai brincar diferente. Sim. Vai propondo. Vai querendo brincar. Uma hora E você sabe o que eu percebo vocês vão também? entender. É que às vezes a deficiência, principalmente nessa fase da infância, nem é isso que a Ellen ensinou você, né? De ir propondo e fazendo Sim. brincadeiras diferentes. Tira a criança da zona de conforto. Sim. Né? Para os seus colegas era importante ser colega seu, porque Sim. você tirava eles da zona de Sim. conforto e ajudava no desenvolvimento. Sim. Mas para eles que são o espelho dos pais, não é, porque a gente aprende que quanto mais confortável tiver, melhor. Exatamente. Né? Quanto mais sossegado a gente tiver, melhor. É. E às vezes a gente acha que responsabilidade afetiva é fazer a cama quentinha ali, pra ele estar ali e ficar ali.
Ficar sabe? e proteger. Mas Criar uma redoma de vidro Mas de o que, eu, proteção. o que eu entendi sobre responsabilidade afetiva com a minha mãe foi: sai pra fora, encara o mundo, e não importa o que você enfrentar lá, você vai ter um lugar pra você voltar e ser apoiada e ser amparada. E foi isso que eu recebi. Então ela nunca me pediu: ai não, eu não quero brincar com você, filha, vou tirar você da escola. Tem uma situação Sabe? engraçada, né, que a gente viveu. É, Porque eu e a Fran, a gente se considera irmãos. Eu não tenho irmão de sangue, né? Mas pra mim é como se fosse. E a Elia, eu não sei se ela é minha mãe ou se ela é minha sogra. Eu sou as Porque duas coisas. é uma coisa muito estranha, né? Porque ela é mãe da minha mulher e mãe da minha irmã. É um negócio meio Sou estranho. sua amiga, confidente. Aí com 12 anos a Vitória falou assim: ah, todo mundo quer ser meu pai. Agora quem vai ser meu pai vai ser você. Eu falei: não, aí vai complicar o negócio. Porque aí eu já não vou nem saber explicar. Como eu brinco sempre, eu falei: no final eu acho que eu casei foi com a minha avó. É. Gente, o que aconteceu? Uma vez a gente estava no centro da cidade aqui, eu e a Fran e minha mãe. Minha mãe não é acostumada, porque aí a gente sabe. A Fran, ela conta pra gente que quando ela cai, né? Tem a dificuldade pra andar, dependendo do chão, dependendo da inclusive calçada. faz tempo que eu não caio, não pode nem falar muito, sabe? E já cai. Ah, é. Hoje é um bom dia pra gente filmar e botar caindo, saindo do estúdio, fazer uma videocacetada. E acaba caindo por causa do desnível do chão, o desequilíbrio. E eu já tô acostumado, porque ela fala assim: Thiago, no começo a gente fica meio assim, né? Todo mundo quando conhece a Fran fica meio tipo: será que eu ponho a mão, será que eu não ponho, será que eu ofereço ajuda, será que não? E ela fala assim: não, ó, quando a pessoa tenta me ajudar a levantar é pior, né? Porque às vezes a gente tenta ajudar e ela conhece o corpo dela, a gente não conhece. E aí eu já sei que não é pra ajudar, se ela precisar de ajuda ela pede. E aí aconteceu que tava eu, ela e minha mãe assim, um do lado do outro, caminhando no calçadão da Batista aqui em Bauru, né? Um lugar cheio de gente. E eu conversando, daqui a pouco eu vi minha mãe falando de longe: ô Thiago, olha lá, a Fran caiu, ajuda ela. Quando eu olhei a Fran caída lá atrás, uns 10 metros pra trás. Aí eu não aguentei, eu comecei a rir. Mas eu não tava rindo da queda da Fran, eu tava rindo da situação, porque minha mãe desesperada. Eu falei: não, é só deixar que ela... Não, ajuda a menina, ela é deficiente. Eu falei: eu não. Aí eu já comecei a zoar, né? Eu falei: eu não, essa deficiente, deixa ela... Aí o povo já começou a olhar feio em volta. Eu falei: pronto, eu vou apanhar aqui. Teve com a gente um episódio também esses tempos atrás, né? Nossa, tem que ajudar ela. Eu falei: não, ela não gosta. Ela não gosta de ajuda. Ela é uma deficiente arrogante. Ela não gosta de ajuda. Eu passei por, assim, vários episódios, mas é porque a minha mãe sempre me falou: você consegue tudo, você pode tudo. Então, às vezes eu caía, não tinha quem me ajudasse. Eu tive que aprender o meu jeito de levantar. Eu tinha que subir no ônibus, eu tenho meu jeito de subir no ônibus. Se você me der a mão, você vai atrapalhar. Você Acaba vai sendo pior, né? cortar o meu jeito. Então não é ser arrogante. É que eu fui aprendendo a fazer as coisas que todo mundo faz. Do seu jeito. E sempre oriento as pessoas que estão à minha volta. Quando precisar de ajuda, eu falo. Quando eu precisar, né? E às vezes acontece. Quando, por exemplo, vamos descer guia, né, da calçada. Se eu tô sozinha, eu vou dar o meu jeito e vou descer. Se eu tô com alguém, eu vou falar: ô fulano, Dá dá uma a mão força. aqui pra mim. É. Né? Porque eu tô com alguém. Mas eu tive que ir aprendendo a fazer as coisas. Porque tanto minha mãe quanto o meu padrasto falavam: eu não vou estar aqui pro resto da vida. Você dá um spoiler pro pessoal até da história de vocês, mas tem uma... É da nossa história, né? É. Mas a gente tinha um grupo, a gente tem esse grupo ainda, mas a gente não tá nativa mais com o teatro, né? A gente tinha um grupo de teatro onde a Fran aprendeu a apanhar muito, né? Porque eu contava um pedaço da história de divórcio meu e da Kate, aí a gente entrou com um pedaço da história da Fran, um pedaço da história da Elia, um pedaço da história dos meus pais, de tudo que a gente conhecia, e construímos um teatro que ele fala muito sobre a violência doméstica, sobre a violência contra a mulher. E no começo era a Kate que interpretava a minha esposa, porque ela era minha esposa, então a gente tem mais intimidade. Só que as palavras do teatro eram muito pesadas, o contexto era muito pesado, a cena, tem uma determinada cena que é muito agressiva, a peça chama Vidas Vazias, tem determinada cena que é muito agressiva, e aí a Kate pediu demissão, falou: não quero mais ser a sua esposa. E aí quem passou a ser minha esposa foi a Fran. E aí eu passei de vilão a vilão prêmio, porque além de bater na mulher, eu batia numa mulher deficiente na peça. E a cena é muito Jogava copo agressiva. de água na sua cara. Jogava copo de água na cara, Ah. quebrava cadeira na cabeça. É um negócio muito grotesco. E né? aí Muito... as pessoas choravam, né? Você É. falava assim: ai, nossa, tá chorando
pela violência doméstica. Não, tô chorando porque deficiente tá apanhando. Porque mulher Mas, normal gente, pode apanhar do marido, mas as pessoas deficiente não precisam pode. tirar isso da cabeça. É. Por quê? Deficiente também apronta, deficiente também vai preso, deficiente também rouba, Inclusive, você estava falando um deficiente também negócio, mente, e né? você é profissional de RH, você sabe disso melhor do que eu. Mas olha só que interessante, né? O maior índice de empregos, de vagas de emprego na nossa cidade, pelo menos na região aqui, é para deficiente físico. Deficiente de forma geral, né? Físico, mental. E não é ocupado essas vagas. Parece que os deficientes, eles colocaram na cabeça que eles não podem. Eu E não na preciso, verdade, se eles colocaram, por isso que chama mente pode. Porque se eles colocaram na cabeça que não pode mesmo. O cérebro, ele cria essa realidade, né? A gente tem essa plasticidade cerebral de criar um circuito neural ali para falar para você que não pode. Então, se você acreditar que você não pode, você não pode. No caso, você decidiu acreditar que podia. Desde criança. Desde criança. Desde Uma criança. perguntinha, Marcele. Marcele tá. Como superar o mal que alguém nos faz não seguindo a mesma linha? Olha, depende do mal, né? Tem mal que você tem que mandar a pessoa pra cadeia. Porque tem coisas que não adianta a gente ficar passando pano morno, não. Também vou fazer meu cafezinho aqui. Ixi, o nosso já acabou, Marcelo. Já tô Inclusive, querendo outro. assistente, se puder, né? Podia fazer outro mais aqui uma pra nós, dose. né? Outra nós, manda mais uma dose de pinga lá, porque Quem vocês quer acham que é responder café, essa? mas é cachaça. Deixa eu tirar aqui, deixa eu botar aqui. Desculpa! Quem quiser responder Gente, ó. essa aí, fica à vontade. Como que funciona essa Você responde questão? ela aí. Qual que é a pergunta mesmo? Como superar o mal que alguém te fez sem seguir a mesma linha, né? Sem seguir a linha da vingança, né? Você segue a mesma linha da pessoa, Pagar né? a É isso que eu não mesma tinha moeda. entendido aquela É. pergunta. 10-0 pra máquina de café. Gente, eu sou Eu mexendo nessa sempre máquina, eu falo. juro. Eu sempre falo, é lógico que há casos e casos, igual você falou, tem coisa que tem que mandar pra cadeia, né? Beijo, meu amor. Pode ir lá. Mas eu Pode sempre deixar gravando. falo, faça diferente. A Kate é super grossa comigo, Ó, traz uma aguinha aqui pra nós pôr na maquininha. mas eu sempre sou super Obrigado. gentil com ela. Entendeu? Gente, eu vou quebrar um pouquinho do protocolo aqui, ó. Pra vocês conhecerem a Kate. Deixa eu mexer aqui no estúdio. Kate, dá um Oi, salve aqui pra Kate. gente. Tá Nossa, lá. isso aqui tá virando um Esse quarto aqui- só um guarda de luz, tocando samba. Ó, essa é a zona que fica o estúdio aqui, ó, pra vocês que estão vendo ao vivo ver. É assim que é o estúdio. Deixa eu voltar aqui a câmera no foco Então, delas. é isso. A gente tem sempre que ser diferente. Não é melhor, é diferente, né? É igual eu falei na live aquele dia. Com amor, tudo a gente consegue, né? Faz diferente. Se a pessoa foi rude com você, seja Amável. manso. Vai fazendo diferente, vai mostrando que você é diferente. Eu sempre falei pras meninas, mas porque fulano não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, mas você é diferente. Sempre, sempre, até hoje, né? Não é mesmo que eu falo? Faça diferente. Pera aí, Kate, ó. Estamos ao vivo, gente. Eu vou focar aqui na Ellen só pra vocês verem como que é. Depois a Kate na edição ela vai colocar aquela negocinho preto e branco pra mostrar que é make off. Aê! Make off! Vambora! E é assim que nós vamos conversando, gente. Assim que hoje é o segundo podcast. O primeiro foi com a doutora Fernanda. Se você não assistiu, ó, manda pra mim aqui, Percival. Corta pra mim, Percival. O Percival vai ficar famoso, hein? Agora sim, né? Quando ele tava na Record, não. Mas agora no meu podcast vai bombar a carreira dele. Vai ser assim, o primeiro podcast nosso foi com a doutora Fernanda Leite, onde ela teve o histórico de abuso, foi vítima do golpe do Tinder, né? Eu falo que não é o Tinder que passa um golpe, mas estão usando as redes sociais, não só o Tinder, né? Outras também, aí tem o Badu, tem uma porrada delas. E as pessoas usam isso para enganar as pessoas, as mulheres e homens lá que às vezes têm uma carência afetiva, precisam de relacionamento. E a gente falou muito sobre isso aqui, inclusive ela escreveu um e-book, então se você não assistiu a live dela, procura aqui no YouTube, o pessoal aí do Instagram também está acompanhando, assistam, que é uma história de superação muito boa, uma mulher que também usou a fé para superar os problemas, mas vamos continuar com o nosso papo aqui. Então, você acha, resumindo aí para Marcelo, o que você acha como que é tratar o mal com o bem?
É tratar o mal com o bem, é dar outra face. Dá Gente, outra quando face. a Bíblia muitas vezes dá algumas dicas pra gente, né? Cristo falava, se bater numa face, dá outra. Não significa que você vai ser estapeado pro resto da sua vida, tá? Porque assim, bater uma face, dá outra e vaza. Você não precisa ficar num relacionamento abusivo. É. Esse da outra face não significa você estar pronto para sofrer na mão da outra pessoa, não importa as consequências. Significa que você não vai dar o troco. Em vez de você bater, você vai falar assim, olha, você bateu desse lado, esse lado ainda está aqui para você. Mas eu não quero mais essa amizade, eu não quero mais esse relacionamento. Você viveu alguma coisa assim também, Ellen? Ao longo da sua vida, dos seus relacionamentos como mulher, como mulher, né? Porque como homem você ainda não experimentou, né? Não. Eu não tive esse poder. Olha, hein, que eu tava aprendendo a esconder como que é que o meu colega fala? Ah, que te mandou eu parar de falar besteira, parar de falar merda no programa. Vamos lá, então. Vambora. Sempre tem, né, Thiago? Sempre tem, assim, é que pegando a gente, assim, de surpresa pra falar sobre algo é complicado. Mas sempre tem casos que acontecem que a gente tem que dar o outro lado e seguir. Uma coisa que a Fran sempre fala, é melhor ter paz do que razão. E é bem isso, sabe? Porque pra que ficar numa discussão se você pode... legal, beleza. Acaba o assunto ali, dá a outra face E tchau. Tchau, vai ter paz. Qual que é o limite pra Vai mulher viver sua aguentar vida. o sofrimento no casamento? Eu sei que essa pergunta é complicada, né? É difícil. É complicada. Eu acho que não dá Não tem pra limite. precisar, né? Não tem Porque uma quando regra. a gente tá dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, que você tá sofrendo, que você tá sendo violentada, que você tá sendo abusada, é um negócio, porque a mente da gente, às vezes, tende a querer até ficar nesse lugar. Porque você acha que a pessoa pode mudar, porque você acha que você tem o poder de mudar essa situação, porque você acha que se eu sair daqui pra onde eu vou, o que eu vou fazer? Né? Muitas vezes a gente tem mulher que não trabalha, que não tem um sustento financeiro e acha que se sair dali vai morrer de fome, o que vai fazer com os filhos? É muito complicado. É muito complicado. Então, eu acho que no meu caso, quando eu tive um relacionamento assim, eu sempre penso, o melhor teria sido não entrar. Porque eu tive sinais, eu tive coisas que me mostraram que sai disso. E eu continuei. Dá pra contar alguns sinais pra gente? Por exemplo, em um mulherengo, né, no Sim. caso. Caso de eu estar namorando e uma outra moça me ligar, me mostrar situações, tipo, eu também tô com o cara, sabe? E aí o cara fala, vem aqui, você é o amor da minha vida. Ela foi só um Você caso, entendeu? foi um deslize que eu dei. Não tem nada a ver, entendeu? E tinha a ver. Então, assim, e outras coisas também, às vezes mensagem, ligação. Então você vai. Você tá vendo. Você Sim. tá. Sabe? Você tá vendo que tem alguma coisa diferente. Você tá vendo que tem algo acontecendo que não tá de acordo. Mas você tá ali ainda tentando. Vou mudar isso. Não, se a gente for morar junto ou se a gente casar vai ser diferente. E não é. Bom, voltando pra história então da Fran, né, Fran? Você falou que teve bullying na escola, que muitas vezes isso vinha dos pais e que o apoio familiar foi fundamental. Nessa época você era filha única. Filha Certo. única. E da onde veio a Vitória? Vocês compraram ela no Mercado Livre? Escolheu, eu quero uma negrinha de cabelo cacheadinho, Bem cacheado. de cara de Emerson, Bagunceira. bagunceira, arteira. Será que é isso? Como que foi? A onde que ela veio? A Vitória, eu casei, né, pela segunda vez, que eu me separei do pai da Francine, e aí eu me casei novamente. Sim. E fiquei... Primeiro a gente morou junto um tempo, e aí depois a gente casou, e ele queria muito, né, um filho, queria bastante um filho, e
E eu não queria mais filho. Por mim, eu ficava só na Francine, mas também não era justo, né? Mas a Francine Coitadinho. também queria um irmão. E a Francine também queria um irmão. E aí, ele tava desempregado, uma época que ele começou a me cobrar muito, vamos, né? A gente já casou, já estamos na nossa casa, a gente já tem nosso carro, agora só falta o filhinho, né? E ele começou a me cobrar por isso. E eu... Aí um dia, uma noite, na verdade, a gente orava junto. Eu e meu marido, a gente orava junto. E aí... que isso está se matando ali, ó. Ela pensou que eu ia falar uma besteira. E aí, nós fomos orar. E aí eu orei, eu falei, Senhor, como que eu posso dar um filho para um rapaz, para um homem que está desempregado, meu Deus? Abre as portas, porque primeiro ele precisa do emprego. Como que eu vou dar um filho para ele? E olha, no mês seguinte o homem estava empregado e eu grávida. Ainda bem que ele estava empregado e você grávida, né? Empregado e eu grávida. E assim, Aí você fala, foi a vontade de Deus aqui fora. Foi, porque, gente, não tem, foi tudo assim, não foi programado, não foi nada assim, mas foi no momento que Deus quis mesmo. Esse casamento do pai da Vitória já é o segundo relacionamento. É o segundo casamento, Você né? divorciou do primeiro, né? Não deu certo, e aí você conheceu ele. Isso. Quantos anos ele tinha? Eu vou começar a entrar na intimidade agora porque eu acho que você era uma velhinha bem safada. Velhinha não, porque eu era nova. Ele tinha 17. Mas tem um porém, Thiago. Ele falou que tinha 21. E ele era assim, corpudo, né? Pensa num homem bonito, forte, corpudão, né? Assim. Então eu acreditei, né, gente? Ele falou que tinha 21, eu ia duvidar? Não, acreditei. E eu tinha 24. Então, de 21 para 24, a diferença de idade era pouquinha, né? Mas, na verdade, era 8 anos, quase 8. Quase 8. E aí, foi assim, nós nos conhecemos em novembro. No final de dezembro para começo de janeiro, ele veio morar em Bauru já comigo. Então, quer dizer, foi 2 meses, assim. E ele só me falou a idade dele, real, ele já estava perto de fazer 18, mas ainda não tinha feito. Quando ele veio morar comigo. E aí ele falou... Não dava mais pra esconder. Não tinha mais, né? Aí ele falou, preciso te contar uma coisa. Aí ele contou que ele tinha só 17 anos. A Fran tinha quantos anos nessa época? 6 anos. E como que era o relacionamento seu com ele, Fran? Era muito bom, muito bom. Era um pai também ou era um padre? Porque a gente tem um estigma, né, de falar assim sobre padrasto, sobre... como que fala? Deus é pai, não é padrasto. Como se todo padrasto fosse a pior coisa do mundo, né? Ah, fulano é mãe, não era uma madrasta pra mim. Existe esse preconceito na nossa linguagem. Ele era um pai de verdade, mesmo sendo padrasto? Ele era um pai. Ele agia como um pai. Pai de verdade. E... Até mais, às vezes, do que o meu pai mesmo. Porque a questão do relacionamento, ela implica muito, não que né? o meu pai biológico seja uma pessoa ruim. Não, pelo contrário. Só que o afastamento... né, ele não morava mais junto pelo divórcio. Ele tinha a casa dele, a esposa dele, ele teve outros filhos, né? Sim. E o afastamento, às vezes, impedia ele de estar... presente com você. Me acompanhando, né? Então, festinha de escola, era o meu padrasto que ia. Problemas que eu tinha na escola, era o meu padrasto que ia lá resolver, brigar por mim. Inclusive, amigos que você encontrava, que ele achava que podia era ser algum ele que pretendente queria seu, cortar da minha ele que queria vida, vir ameaçar. Exato. E em outros casos, Eu né? falo isso, gente, porque assim, o que aconteceu? Quando eu conheci a Ellen e a Fran, a gente frequentava a mesma igreja, com a família cristã aí, dos grandes amigos nossos, né? O Osmir, a Silvana. E ele era músico lá, né? O Emerson, que é o seu pai adotivo, né? Vamos dizer assim, o segundo pai. Inclusive, ela chamava de pai, né? Chamava ela de pai, pediu, tá posso certo, te né? chamar de pai? E ele aceitou. Ah, que fofinho! E aí, gente, quando a gente se conheceu, todo mundo se conhecia, né? O Emerson, a Ellen, a Fran tinha 14 anos, eu acho, na época, né? 13, 14 anos. Por aí. E, cara, fase de adolescência, de menina e tal. E a gente fez uma amizade. A primeira pessoa que eu conheci dentro dessa igreja, que eu conversei e que conversa até hoje, né? Que a gente tem mais vínculo, foi com a Fran.
Só que daí as más línguas começam a falar, porque o povo come. Por que vocês assistem podcast? Porque é todo mundo fofoqueiro. Porque A vocês gente gostam de saber achava da que nossa você queria vida. pegar a Fran. Então, você também achava? Você também achava? Você também Não, achava? eu não. Você não Mas achava? o Emerson achava. O Emerson Mas achava. Ele é esse rapaz aí, não sei não, hein? Mas ó, É. deixa eu contar uma coisa pra vocês. Spoiler. spoiler. A Kate também achava, viu? A Kate também achava. Eu só não vou virar a câmera de novo pra vocês verem como ela tá vermelha, gente. Olha lá, ela até esqueceu de mudar a câmera pra A mim. Kate, Corta pra mim, Percival. Hoje ela me ama, mas ó, nem sempre foi assim, hein? É verdade, é verdade. E aí o que acontecia? O Emerson ele começou a ficar meio. Tipo, eu sempre tentei ter uma proximidade maior com ele. Uhum. E eu acho que ele pensava assim: não, tá tentando ser meu jeito, tá tentando agradar pra pegar minha filha. É. E a Vitória nessa época já tinha, eu acho que 5 aninhos, né? 4, 5 aninhos. Também era grudada comigo, ela era um amor Acho que ela desde devia ter pequenininha. uns 3 anos, eu acho. Tá quase pronto o nosso cafezinho aqui. Show de bola. Vamos ver se a Arno patrocina nós, hein, Arno? E Ó, o ao Thiago, vivo aqui. assim, nos bastidores, o Thiago, ele sempre foi um menino muito carinhoso. Sim. Ele é assim com todo mundo, então ele chamava de coração, abraçava, mas ele é assim. Não era porque era Com todo comigo. mundo, né? Ele é assim. Só que como eu fui a primeira pessoa que ele conheceu, a gente criou uma amizade. Então no segundo dia desse lugar que a gente se conheceu, ele já tava contando a vida dele inteira pra mim, chorando por causa da Kate, que eles estavam. Foi na fase que a gente tinha. Assim, Que a gente tava divorciado, né? e a gente já ficou Tava muito separado. amigo, assim, Não, parecido. era separado de De namoro. casamento, de é. namoro, de namoro. não de casamento. Parece que a gente já se conhecia há muito tempo, né, Sim. Thiago? Então, Teve um entrosamento fácil, né? é. Então, assim, tinha os outros jovens, né, da igreja, que a gente tinha amizade, Frequentava, é. só que a gente era mais amigo. E o Emerson era mais É. ciumento comigo. É. Não sei porquê. É. Então, todo lugar que ele ia, ele queria que eu fosse no carro com ele, ia fazer alguma coisa na igreja, eu ia junto com ele no carro e no banco da frente, E até hoje, né? né? Olha você aqui no podcast. Gente, vou dar um spoiler pra vocês. A Fran hoje, ela participa de tudo, um pouquinho de tudo que eu faço. Ela já falou no começo que ela faz parte do RH da nossa empresa. Ela que faz toda essa parte de consultoria de RH nossa e pros meus clientes também, quando eu faço mentoria para clientes. Chegou na parte de RH, é para ela que eu passo. E a Ellen, parte do trabalho social que a gente faz com o teatro, a Ellen, a Fran e a Vitória participam. Sempre elas estão juntas com a nossa família. E no podcast não vai ser diferente. Por quê? Porque para mim não ficar sozinho desse lado da mesa aqui, eu convidei a Fran para começar a entrevistar, para começar a participar do podcast com a gente. Vão ter que Ela olhar tem pra uma minha cara agenda. mais vezes. Vai ter que aguentar mais vezes, né, Fran? Claro que a sua agenda é apertada, nem sempre você vai conseguir estar, então não vai ser todo o podcast, mas logo logo você vai estar aqui desse lado da mesa. Então hoje eu quero que você passe para esse lado da mesa daqui a pouco. Tá Por bom. enquanto você ainda é entrevistada, mas daqui a pouco nós vamos cortar, vamos mudar as cadeiras, vamos jogar deficiente de um lado pro outro, porque você não vai passar aqui no meio desses fios, tem muito fio no Ela chão. Não, dá Ela pra cai. passar, dá pra É. passar sim, Não, dá nós pra vamos, passar. nós vamos jogar você igual Ela bolinha de pode. ping-pong, assim. E aí você vai vir pra esse lado aqui, porque esse lado aqui é o lado mais gostoso, porque a gente faz perguntas indiscretas e fica vendo a reação de vocês. Inclusive, eu tenho algumas pessoas aqui, ó, na minha mente, Pra trazer pra cá. pra trazer nesse podcast. Pessoas que têm Pra histórias, falar ideias sobre e vida. ansiedade, pra falar sobre trauma de Desculpa. infância. Olha, mano, bacana. Vamos trazer. Olha só, vocês viram que esse podcast vai render, né? Então vamos lá. Fran, beleza, então a Fran tinha mais ou menos uns 6 aninhos quando você casou com o Emerson, Sim. oficialmente. Sim. E aí ele começou a ser seu pai presente ali por questões óbvias, né? E começou a cuidar de você. Com quantos anos, depois de quantos anos a Vitória nasceu? Aí a Vitória já é fruto desse segundo casamento, né? Isso. Aí a Fran já tinha 11, né, 11 Fran? anos. Tava pra fazer 12. 11 pra 12. Então demorou um tempo. Por Sim. uns 5 ou 6 anos ainda ela foi filha única, né? Aí daí nós fomos morar junto, ele veio pra Bauru, aí ele começou a trabalhar, mas assim, não tinha emprego fixo, então demorou pra ele ter um emprego fixo. Ele fazia bastante bico, tudo, ele se virava nos 30, era super, sabe, tudo ele fazia. Ativo, né? Super. Pra poder, né, honrar o compromisso dele, né? E
a gente morava de aluguel, então a gente batalhou pra ter a nossa casa. Mas ele, né? Ele lutou pra caramba, assim, pra ter, que ele queria ter a casa própria. E foi, teve, comprou, teve o carro dele, tinha o meu, sabe? Ele sempre quis que a gente deslanchasse, assim. Então, assim, isso. E ele garrava, hein? Ele lutava mesmo, não tinha preguiça de nada. E aí chegou a hora, né? Ele falou, agora a gente já tem a casa, já tem o carro, né? Agora vamos ter o bebezinho, né? Foi aí que ele pediu pra você. E aí ele E ficou vocês começaram a orar junto, pedir pra Deus um direcionamento. A gente sempre orava, né? Sempre orava por todas as coisas da nossa vida. Mas eu fiz uma oração muito específica, que como que eu ia engravidar, dar um filho pra ele se ele não tinha um emprego fixo, né? Um emprego registrado, certinho, né? E aí Deus preparou o emprego e também já veio a Vitória. De encomenda junto. Como foi ganhar uma irmãzinha? Ah, Você tinha 12 anos, entrando na pré-adolescência. Estava na 5ª série. Eu queria muito, sim. Eu tinha já... E assim, tem uma briga entre você e a Vitória, né? Que a Fran fala que ela é o presente da recuperação que veio e tal, e a Vitória fala que é o presente da sua recuperação. Mas uma quer ser melhor que a outra. É coisa de irmão. Eu não tenho irmã de sangue, mas vocês já viram aí que... Eu acho que a gente se dá bem por causa disso, né? Não tem essas brigas porque não é irmão de sangue. Porque se fosse, eu também ia falar... Apesar que eu sou melhor que você mesmo, né? Há controvérsias. Se fosse tão melhor assim, se não me chamava. Eu acho que a potência é nós dois juntos. Entendeu? Isso que eu trabalhei em equipe, tá vendo? Entendeu? E aí, como que foi ter uma irmãzinha? Eu queria muito, né? Eu já Fazer tinha... uma pergunta tonta de podcast pra Ah. você. Como foi ter uma irmãzinha mesmo sendo deficiente? Foi igual como é pra todo mundo. Não fez diferença a deficiência? você ter Não, uma eu irmã, tinha né? que cuidar dela, eu tinha que dar comida pra ela, tudo igual. Trocar a fralda dela, dar banho nela. Ninguém tinha medo de você matar ela afogada na banheira? Não. Mas você tinha vontade? Confessa. Às confessa. vezes sim. E aí, Ellen, ficou completo o casamento? Esse negócio de café da manhã com podcast não dá certo, que ela só Ele come. pergunta bem na hora, quando eu tô com a boca lotada. Come aí. Vamos continuar. Então, e aí, como que foi esse interno? Não sei, mas era a sua vez de responder. Ela já respondeu. Eu vou servir um café pra ver se você engole esse pão. Olha, inclusive quando eu tinha que bater na minha irmã, deixa eu contar uma coisa aqui pra você, deficiente espertinha. Quando eu tinha que bater na minha irmã, porque às vezes eu batia nela, né? Que todo irmão bate irmão, não adianta falar que não. Ela sabia que eu não conseguia correr, né? Então meu pai, ele trabalhava com torre de telecomunicação e ele construía essas torres. Então tinha várias dessas torres no quintal de casa, porque ele construía isso. E aí quando eu brigava com a minha irmã que ia bater nela, ela subia na torre. Só pra eu não conseguir subir e alcançar ela pra bater nela. Essas torres de telefone, de... Isso. Ó, eu acho que ficou um pouquinho fraco. Não ficou não. Eu acho que o meu ficou fraco. E aí ele eu tava falava assim, ó, eu com a voz doce, falava, não, filha, a Tata não vai te bater, não. Olha que falsa, tadinha da Vitória. Pode descer daí, meu amor, eu não vou te bater, não. Então quando você fala que deficiente também faz coisa errada, é experiência própria, né? Entendi. Aí ela Agora tudo descia, faz ela falava, sentido. bom, minha irmã acho que não vai me bater, né? Ela tá falando. Quando ela descia, aí eu pegava ela com o chinelo. Era uma vida de irmã normal, então. né? Normal. Não tinha essa diferença. Normal. E por Ué. ser de pais diferentes, você sentia alguma diferença entre vocês ou não? No comecinho, quando a Vitória era bebezinha, eu sentia um pouco. Era mais uma coisa minha, assim, porque o meu padrasto não me viu bebê, né? Ele chegou depois. Então eu ficava com aquele receio, assim, tipo, agora ele tem a filha dele, ele vai, Me deixar. né, me deixar de lado, esquecer de mim. Era mais um... Ciúminho de irmã. era mesmo, mais né? um receio meu, assim, porque eu falava assim, agora ele tem uma filha dele, que desde pequenininha... E egoísta ele tá... você, né? Que tinha dois acompanhando. pais, a coitada só tinha um. E você queria os dois pra você, né? Então.
E aí eu ficava, mas agora ele vai esquecer de mim, agora será que eu vou poder continuar chamando ele de pai? Sabe, essas coisas bestas, assim, essas coisas Sim. bobas, mas depois foi passando o tempo e tudo continuou Normal. normal. E Seguiu o aquilo fluxo. saiu da minha cabeça. Mas eu acho que é natural de um filho único, né? Sim. Quando chega o irmão, tem aqueles receios, né? Aquelas coisas, eu vou perder meu espaço, vou deixar de ser o preferido, né? Agora vou ter que dividir as coisas. Sim. Acaba rolando, né? Esse ciúminho, assim. Mas foi bem breve também, não fiquei um tempão enciumada, não. E essa fase, como foi, Ellen? Agora que você já comeu, né? Conta pra gente aí. Não, foi legal, foi bacana, assim, foi muito bom, né, tudo, quando a Vitória chegou e a gente se dava muito bem, a nossa família era uma família muito gostosa completa. de se viver, sabe? Era tudo novidade, né? Muitos anos não tinha um bebê em casa, a gente não tinha um bebê perto. E a assim. Vitória, Mas- ela veio com tudo, assim, né? Era a pimentinha, né? É totalmente o oposto da Ó, Francine. Você vê como que é a cabeça dessa pentelha, né? Ela perturbava a irmã que era deficiente e corria pra torre. Não, e assim, pequenininha, ela subia nas coisas, você tinha que estar de olho nela o tempo todo, porque sempre ela tava fazendo uma arte. Então, assim, mudou totalmente a rotina da casa, de tudo, todo mundo, porque tinha que estar todo mundo esperto, porque sempre ela tava aprontando alguma Inclusive, coisa. por causa dessa mentalidade que a gente tinha em casa, assim, de você pode fazer tudo, né, comigo, uma vez ela pulou nas minhas costas. Tipo, você é meu cavalo. Quase quebrou a minha clavícula, eu tive que até fazer raio-x. Caí, Por quê? óbvio, né? Porque pra criança ela é muito literal, né? A criança é muito literal, imagino. Ela, já que a Fran pode fazer tudo, nossa, que legal. Vamos brincar de cavalinho? Um pônei, né? Que você é pequenininha, não era lá um cavalo, que você tinha que, nossa, que alazão. Mas um pôneizinho, ela falou, nossa, que Exato. pônei legal, little pônei. Vou nesse. É assim. E aí, o que aconteceu depois? Porque a gente tá falando no Emerson no passado, né? Porque a gente sabe que não tá mais presente. Ele faleceu num acidente de carro. Agora eu vou deixar à vontade para vocês contarem como vocês quiserem contar e até onde vocês quiserem contar. Porque eu não vou ser aquele cara que fala assim, então ele morreu, né? Como você se sentiu naquele momento? E como que é abrir o álbum de foto, ver que ele não está mais Uma aqui? pessoa morta. Não vamos sacanear, né, gente? Eu sei que vocês estão curiosos, vocês estão loucos para saber da vida dos outros. Como diz a Ellen, né, na chamadinha, ela falou assim, é uma grande oportunidade Cuidar da minha vida. de cuidar da vida delas. Então, mas não vou ser sensacionalista, mas eu acho importante mulheres que tiveram um relacionamento perfeito e perderam os esposos, ver que elas não são únicas. Que isso que vocês passarem, e filhos também que perderam os pais, saber que eles não são únicos, que existem outras pessoas que sofreram como eles. Né? Coisa assim que a gente não acha que nunca vai acontecer com a gente, sabe? Aquele pensamento que a gente tem, nossa, aconteceu aquilo lá com fulano, lá na cidade tal, não sei o que, você nunca acha que vai acontecer com você, né? E a Vitória tinha só 6 anos, né? Ele saiu pra trabalhar numa segunda-feira de manhã e não voltou. Então, tipo assim, hoje em dia, quando a gente fala, notícia ruim chega rápido, né, Fran? Chega rápido mesmo, porque ele saiu pra trabalhar, era umas 15 para 7 da manhã. Quando foi 11 horas da manhã, eu já sabia. O acidente foi em torno de umas 9h30, mais ou menos. Então, quer dizer... 1h30 já tinham socorrido, já tinham dado óbito, já tinham avisado. Então, assim, foi muito traumático, porque ele foi um acidente de carro na rodovia, né? Tava ele e um rapaz que trabalhava com a gente. E a polícia, no carro, tinha o logotipo da empresa dele. Então, tinha o telefone da empresa, né? Que era EJP Torres, o telefone. E aí, a polícia rodoviária ligou para a empresa, né? E eu atendi, como atendia mesmo, JP Torres, bom dia, tal. E já fazia um tempo que eu tava tentando falar com ele e não conseguia. E aí o policial rodoviário falou pra mim, olha, aqui é da polícia rodoviária, de tal lugar assim, que na época, né, eu nem lembro mais o que ele falou, mas eu lembro dele falando essas palavras.
na frota de vocês tem uma estrada, placa tal, tal, tal? E aí eu disse, sim. Ele falou, então, é porque teve um acidente com vítima fatal, né? E aí eu já 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 aquele deu, gelo. aí eu já, meu marido, ele, calma, calma. E aí meu cunhado tava lá, né, ele falou, passa o telefone pra tem outra pessoa pra senhora passar o telefone e tal, e aí eu passei pro meu cunhado, mas ali já meu mundo, assim, já perdeu a cor, sabe, já, meu marido, e ele falou, né, e eu falava, ele falou, teve vítima fatal, e Nem passou então, pela sua assim, cabeça que pudesse ser o parceiro do não, trabalho. Na verdade, infelizmente, foram faleceu os dois, né? Sim. E aí o meu cunhado conversou com o policial e tal, e aí falou onde que tava, e aí a gente teve que fazer todo aquele negócio, né, de ir até lá, porque foi em outra cidade, pra ter o reconhecimento do corpo, todas essas coisas. Não fui eu que fui reconhecer, porque não dava pra mim um negócio Sim. desse, né? Mas eu fui até lá, porque eu tinha que levar documento, um monte de coisa que, infelizmente, depende da gente, você tem que fazer, né? E foi isso, assim, ele morreu na hora, tanto ele quanto o outro rapaz, eles foram, um carro bateu atrás dele, era uma pista simples, e mandou o carro dele de frente com um Corolla. Sim. Corolla, as pessoas ficaram bem feridas também, se não me engano eram 3 médicos, né, eles ficaram bem machucados, mas tinha airbag, essas coisas, eles ficaram dentro do carro. Agora Não o faleceram. Emerson, não, demoraram assim um tempo pra se recuperar. O carro que tudo. bateu atrás também não... Não aconteceu nada, nada. E agora o Emerson e o seu Carlos, eles foram jogados pra fora do carro, né? O cinto A gente rebentou. tem foto da perícia que o cinto ele foi arrancado, a peça toda do chão, né? Não é o cinto que Isso. arrebentou. Essas A violência fotos, foi tanta. essas fotos da perícia, esses laudos, essas Uhum. coisas, eu tenho tudo, mas eu nunca olhei. Nunca abriu o envelope pra ver. Não, tem eu necessidade, né? não tenho coragem, sabe? Uma folhadinha que eu vi assim, eu já vi uma foto dele caído na ribanceira. Então, Só teve uma E aí, sorteada. gente, eu vou até entrar nesse assunto que é muito delicado, mas eu preciso falar por causa dessa responsabilidade, porque a gente tem uma responsabilidade aqui. Nessa época já existiu o YouTube, né? O YouTube tava começando o auge e tal. A Isso. Vitória com 6 anos de idade, a Fran com mais ou menos 14, né, Fran? Eu tinha 17 anos. 17 anos. E eu lembro que eu passei, né? O velório foi na nossa igreja na época, eu passei e eu via o caixão dele chegando, eu não sabia quem que era, porque foi tudo muito rápido. Foi no mesmo dia o velório, né? Já foi. E aí eu, infelizmente, eu não consegui ir no velório, mas no dia seguinte já chegou o vídeo dele morto pra mim na estrada. Então o corpo dele foi ejetado, né? No meio sim. num batagal, uma ribanceira. Assim, né? E filmaram, e tava no YouTube a filmagem. Então tava lá, acidente na cidade tal, estrada tal, vítima fatal. E aí eu vi o cara que a gente conhecia, que era nosso amigo, a situação que o corpo ficou, a violência do acidente. É assim, eu não vou descrever o que eu vi, até por respeito a vocês. Sim, eu nunca vi esse vídeo. Mas assim, era muito chocante de você ver. E uma das coisas que aconteceu foi que todo mundo começou a ver esse vídeo, começou a viralizar, porque desgraça viraliza mais do que coisa boa. É por isso que no Instagram e aqui eu sempre falo, gente, vamos compartilhar coisa boa, né? Vamos compartilhar o que vocês veem de legal, porque desgraça já basta. A desgraça, ela se autocompartilha, né? Parece que o negócio viraliza. E começou a viralizar naquela época. E aí, o que vocês fizeram para poder conter isso, até para não chegar em vocês, para preservar o psicológico de vocês, a família de vocês? Eu acho bem interessante até falar sobre isso, porque hoje em dia mesmo a gente vê tantos acidentes, as coisas, e hoje tá tudo mais fácil ainda. Então, tipo assim, o negócio tá antigamente acontecendo... o celular que gravava não era todo mundo que tinha, né? Isso. Hoje tá acontecendo, a pessoa tá filmando, tá mostrando, e isso é uma grande falta de respeito com a família. Porque às vezes a pessoa tá lá na casa, nem sabe o que tá acontecendo. Teve casos aí que a gente viu que a pessoa vai assistir um negócio, é o filho, é o pai, sabe? E é triste isso. E aí com a gente foi assim, teve esse vídeo e ninguém em casa viu, mas a Vitória é muito esperta, ela foi procurar o vídeo. Então assim, no momento deu certo que na hora eu vi.
E tirei ela de lá e aí eu falei, eu preciso Ela não fazer chegou a assistir o não vídeo. chegou a assistir. Falei, preciso fazer alguma coisa, porque até inclusive TV Tem, Record, me procuraram que eles queriam fazer a reportagem, mostrar, eu não permiti, porque eu não queria aquilo exposto, sabe? É uma coisa minha, é um momento particular meu e da minha família. Você vê como que é interessante, né? No meio da enfermagem, nós que somos profissionais de emergência, inclusive eu trabalho no serviço de emergência, a gente compartilha muito cena de acidente, pessoas agonizando, tudo porque é uma questão, uma responsabilidade técnica. Mas não dá para negar que é difícil você manter isso num grupo técnico fechado. Mas o profissional de saúde ele tem um interesse técnico nisso. Mas qual que é o interesse de quem está em casa assistindo televisão, de ver o corpo de uma pessoa, de ver a situação que ela está? E o ser humano ele tem essa curiosidade, né? A gente tem esse negócio. Então eu quero propor para quem está assistindo um exercício de empatia. Como que funciona esse exercício de empatia? A próxima vez que chegar na sua mão um vídeo de desgraça, de uma criança passando mal, de alguém morrendo ou de um morto, não passe adiante, mas assista. Assista pensando que é seu pai, que é sua mãe, que é seu filho. Assista pensando que é alguém da sua família. Porque talvez você chegue próximo do que a família sente quando chega esse vídeo para eles. Talvez vocês cheguem próximo do sentimento, que é ver uma pessoa que até ontem, até então, estava com a gente do lado, brincando, tomando café da manhã. A Vitória Fran fala muito que ele tinha o costume de sair, dar um beijo nela, despedir de manhã. Todo dia. E você saber que essa pessoa despediu e não voltou mais, gente, é só para quem viveu isso. Então, faça esse exercício, pega esse vídeo de desgraça que você recebe do seu celular e imagina que é alguém que você ama. Talvez isso faça a gente refletir melhor e programe a nossa mente para entender o quanto que isso é sofrido para a família, para quem fica, né? Então, e aí eu conversei com o meu advogado, que na época eu precisei mesmo de um advogado. Não, ainda tem. Ainda tem. Precisei tá fraco isso, né? Tá gostoso. Precisei Mentirosa. de. Você Tá sim, tá gostoso. Ah, então tá bom. É que eu tô falando muito. Eu faço não o tá café dando bem tempo mesmo. pronto. Então, e aí eu precisei de um advogado, né, para todos os assuntos que eu teria que tratar a respeito de tudo o que aconteceu. E eu falei para ele, doutor, o que a gente poderia fazer? Porque eu não quero esse vídeo circulando. Hoje o YouTube tem alguns bloqueios naturais que na época não tinha, né? Então. Que até automatizado, a política deles mudou muito por causa disso, eu acho que isso é bom, né? O YouTube fortaleceu muito. Aí ele mandou uma notificação pro YouTube para tirar o vídeo. Aí ele falou, eu dei um prazo a X, se não tirar a gente entra com uma ação. Mas não tivemos problema, eles tiraram até, receberam, já tiraram, e aí foi assim. Mas é muita falta de respeito que as pessoas, sabe, não pensam no que a gente tá vendo, no que, sabe, que o que o outro tá sofrendo, é falta, assim, não é, pra mim é falta de respeito mesmo, é você não pensar e nem se colocar no lugar do outro de forma alguma, tipo, quero aparecer, então eu vou mostrar. Entendi. Entendeu? Mas tiraram, graças a Deus tiraram. Um problema menos. Bom, é isso aí. E como que foi recuperar dessa perda? Como que foi essa fase pós-perda, pós-acidente? O que vocês sentiam falta? Claro que sentia falta dele, da presença dele e tal. Mas na prática, assim, no dia a dia, o que ele fazia que você, como mulher, teve que assumir a responsabilidade? Tudo, né, Thiago? Tudo, porque assim, eu tudo trabalhava não, com ele. Vocês tinham uma empresa, Isso. Aí você fazia parte da gestão da empresa e ele a parte de liderança de equipe, parte técnica, era com ele. Isso, ele trabalhava com as vendas, a fabricação e lidava com os meninos que trabalhavam com ele, que ajudavam na produção e tudo mais. Sim. E eu trabalhava no escritório, né, receber o dinheiro, essas coisas, mas era o começo da empresa. Então, a empresa não tinha ainda rendimentos, não tinha lucro. Tanto que a gente precisou de ajuda. Tava aquela fase de infiltração de mercado, onde você investe muito. Aí você ganha 50, 60 mil numa torre e a pessoa fala, puxa, ficou rica. Nossa, que dinheiro. Aí tem 120 de gasto. Era bem isso mesmo.
Então, assim, a gente precisou até de ajuda para fazer velório, enterro, essas coisas, né? Porque a gente não tinha dinheiro. Ele estava indo fazer um serviço que ele ainda ia receber e que ainda o irmão dele foi, né, meu cunhado foi terminar esse serviço pra gente poder receber. Pra auxiliar no... Porque esse rapaz que trabalhou com a gente, ele também morreu. E também a tem empresa uma família, também tem uma família. E a empresa era responsável por esse tá funcionário. em horário de serviço, Né? tem essa responsabilidade legal de vocês. E ele tinha, assim, eu falo que tudo, Deus tem um propósito em tudo mesmo, e graças a Deus ele era um funcionário registrado, ele entrou para trabalhar no dia 1º de março, nós já registramos desde o primeiro dia, e não era assim com todos os funcionários. Teve alguns que entrou, aí demorou para trazer documento, sabe? E ele foi o primeiro que ele entrou já com tudo certinho. E o acidente foi no dia 28 de março. Então, quer dizer, ele trabalhou 27 dias. 27 dias. E teve o acidente. Então, assim, não dá pra explicar, né? Mas tem coisas que acho que é pra ser, não sei. Enfim. Então, a gente tinha essa responsabilidade da empresa com a família do seu Carlos, né? Que a gente teve que assumir. E eu não tinha o dinheiro na época. A esposa dele foi bem também compreensiva. Ela esperou uns dias, né? Pra gente poder fazer o acerto que tinha que fazer. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Assim, consegui honrar, né, os compromissos que a empresa tinha. Por um tempo... eu ainda fui levando a empresa, mas logo em seguida, ele faleceu, não demorou, acho que uns 15 dias caiu uma torre, né? Caiu uma torre em São Carlos, que ele tinha colocado um pouco antes dele falecer. Isso, assim, mexeu comigo muito. Abalou demais o meu psicológico, eu não conseguia dormir. Porque daí vem mais problemas mais problemas, porque aí... Reviveu o problema, né? Começou a reativar o problema. Exato. E aí, o que eu faço? Eu deixo essa pessoa que a torre caiu entrar com uma ação judicial, eu faço outra torre, entrego para ele, coloco no lugar, o que eu faço? E aí eu decidi, achei melhor entregar, então, com os meus recursos próprios, né? O dinheiro que eu tinha recebido do DPVAT. Refazer o serviço. Nós fizemos outra torre, fomos lá, colocamos, entregamos, o engenheiro foi lá, como havia sido feito da outra vez também, entregamos. Sim. Porque eu falei, eu prefiro tirar isso de mim, né? E aí, qualquer chuva, qualquer vento que dava, meu coração disparava. Então eu falava, agora cai torre, agora cai porque, torre. Assim, uma coisa que acontece muito é que acidentes acontecem, as coisas acontecem. E isso é um estresse pós-traumático, né? Aquele negócio que você fica, poxa, será que vai acontecer de novo? E eu será tinha isso. Será que... porque caiu uma torre, não significa que ia cair todas. Mas cada vendaval, cada coisa traz aquele sentimento de volta. Exatamente. E aí eu levei mais um tempinho a empresa e falei, não, isso realmente não é pra mim. Eu prefiro fechar. E aí, deu tudo certo, graças a Deus, né? A gente tinha o meu cunhado que trabalhava com a gente, mais um rapaz. Consegui fazer os acertos, né? Pagar eles, tudo certinho. E aí eu falei, a empresa para por aqui, né? Não fechei ainda, agora que eu tô indo atrás de uma papelada, as coisas pra ver se a gente encerra. Finaliza certinho. Que é um processo burocrático muito grande mesmo. Sim, né? E querendo ou não, você tem que ter algum recurso financeiro, porque sim, tudo vai dinheiro, sim. né? Tudo. E a gente passou por muita dificuldade financeira, muita mesmo, porque eu não trabalhava, né? E a gente precisou colocar dinheiro na empresa muitas vezes, então eu tive que fazer empréstimo no dinheiro que eu recebia de pensão. Então, assim, agora que eu tô começando a dar uma respirada, depois de 12 anos, né? Então, assim, foi muita coisa que foi acumulando por causa disso. Sim. Né?
E aí eu arrumei um emprego, aí tinha o negócio de... Também eu não poderia trabalhar o dia todo, porque se eu fosse trabalhar o dia todo, eu precisava pagar alguém para cuidar da Vitória, que era pequenininha ainda. A Fran também nunca tinha trabalhado, porque ele não deixava, ele queria que ela estudasse. Eu falei, filha, agora você vai ter que trabalhar, vai ter que ajudar. E aí a Fran foi trabalhar também. Eu consegui um emprego de 6 horas, então dava para levar a Vitória na escola, buscar na escola. E a gente foi conciliando e Deus foi nos ajudando e as coisas foram Melhorando. melhorando. E como que foi, do nada, assim, sair da posição de filha mimada? De boizinha, né? Boizinha pra ir trabalhar. Era, pai, dá um dinheiro pra ir no shopping, tal. Pai, eu quero um tênis, tal. Top. Vai lá. Vai lá. Era assim, né? Esse pai mimava, hein? Muito. Ele, assim, às vezes quando ele não tinha, ele falava, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente compra. Mas assim, não teve nada que eu pedisse pra ele que falasse, não vou fazer. Eu sei que você trabalhou na USC, né? Na extinta USC, agora é Unisagrada aqui. E trabalhou em outros locais também, ou não foi? Sim, quando aconteceu... É bacana você, que é uma deficiente, falar para pessoas, ser referência para deficientes, que deficiente pode trabalhar. Pode. Né? Não vai perder as pernas. E Não. pode A não ser que já trabalhar... tenha perdido, né? É. Aí E não ó, tem jeito. eu quero até abrir um adendo. Deficiente pode trabalhar e pode trabalhar de verdade, tá? As empresas têm esse negócio, Não Fran, isso aí a precisa gente já tá conversou. Não precisa estar na empresa só para cumprir a cota, tá? Você pode trabalhar mesmo. Não, a gente já conversou sobre isso, mas tem esse negócio também da empresa de ficar protegendo o Tem, funcionário deficiente. Claro tem. que tem funcionários que têm limitações Tem. que precisam ser compatíveis com o serviço. Mas não é porque você tem um problema na perna que você não consegue pensar, né? Sim. Eu gosto muito do Geraldo Magela, que ele tem uma história que ele conta, né? Ele fala assim, nossa, tadinho, tão bonito e cego. Ele falou, nossa, já não tinha que ser cego, tinha que ser feio também. Ele costuma falar isso. É verdade, parece que o deficiente, se a sua perna, se você manca, né? Vamos dizer, como que é? Você Tem um ginga. andar exótico. Se você ginga pra andar, você não tem raciocínio lógico, você tem que ter problema mental, você tem que ter problema cognitivo, motor. Se a pessoa não, que nem hoje a gente vê muito síndrome de Down, né? A síndrome de Down, gente, que antigamente chamava de retardado, né? Eles não são retardados, eles estão, pelo contrário, são inteligentes. Sim. Tem graus de síndrome de Down que, cara, eles exercem até cargos de liderança até um certo nível. Sim. E eles podem trabalhar muito bem. A gente está vendo aí casamentos, casais com síndrome de Down, casais onde um é síndrome de Down, o outro, teoricamente, é normal, né? Desculpa. Ao vivo é assim, a gente grava meio ao vivo. Aí, e eles têm uma vida normal. Sim. E as empresas tendem a preservar além do limite? Essa que é a minha pergunta. Sim, eu não vou citar, né, mas eu Já trabalhou em alguma empresa? já trabalhei em uma empresa, mas antes de chegar Aham. nessa empresa aí, como que foi? Chegou uma hora que meu pai morreu, e aí tudo que ele falava pra mim, não, você vai estudar, eu quero que você estude. Eu tive que abrir mão por um tempo, não que eu não tenha estudado depois, mas por um tempo eu tive que abrir mão para correr atrás de recurso financeiro. Então o que que eu fiz? Eu acordei 6 horas da manhã, coloquei minha roupinha, peguei o ônibus e fui lá na porta do PAT. de Paty, o Bauru. que é Paty? É um serviço de atendimento ao trabalhador, para quem está procurando o entendi. primeiro emprego, Sim. para quem está procurando uma vaga. Só que lá é por ordem de chegada. Então eu levantei cedo e fui lá, era na Rio Branco. Chegou primeiro ou não? Cheguei primeiro? Ah, Eu não sei onde que é hoje, mas era na Rio Branco, na época. E eu fui de ônibus, sozinha, minha mãe ficou em casa com a minha irmã. Aí eu cheguei lá e falei, ó, eu tô precisando, levei minha carteira de trabalho, falei, tô precisando de um emprego, nunca trabalhei, sou cotista, né, você tá vendo? Então, me aproveitei disso e na época ela me arrumou um emprego na mesma hora. Ela ligou, ela falou assim, ó, tem uma entrevista pra você fazer na rua Gustavo Maciel. Você consegue ir lá agora? Eu falei, consigo, eu fui. é 2 pulinhos. Eu fui, a moça já tava me esperando, fazia a entrevista, eu fiz, era um emprego de 4 horas. Na época eu ia ganhar R$300.
era um salário compatível na época? Na É pra época, menor assim, aprendiz, sim, né? Mas eu, 4 horas, né? eu era maior de idade, Já era maior de idade nessa fase. já. Mas, assim, pra época era Bom. ótimo, assim. E aí era um emprego administrativo lá tal, a princípio, né? E eu aceitei tudo. Só que assim, meu primeiro emprego, onde eu tava só pra cumprir a cota mesmo, porque eu não fazia nada, eles não me deixavam fazer nada. E eu oferecia ajuda, falava, não, vocês querem ajuda? Eu consigo fazer isso, eu consigo lidar com essa planilha aqui, por exemplo. Não, fica aí, a gente... Eu acho que é um pouquinho de desconhecimento É. da população, né? Porque parece que ela, só porque ela ginga, vamos gastar ela não, porque vai que ela morre aqui. Não, fica aí, fica tranquilo, a gente A faz gente não aqui. quer sobrecarregar. Ou será, Fran, que é um medo que o empresário tem de ser processado pelo próprio funcionário? Eu acho que é um pouco desconhecimento, É. né, de não saber lidar. Não existe só um tipo de deficiência, são vários tipos, então a gente não pode generalizar, né? Não pode achar que toda deficiência cognitiva, que a pessoa não vai conseguir fazer as coisas. E um pouco é medo também, porque tem gente que se aproveita da situação, né, da dificuldade que vantagem. tem pra ter vantagem em cima disso. E existem as vantagens que são vantagens por direito nosso, que estão dentro da lei. Eu acho que isso você deve Exigir? aproveitar sim, porque é direito seu. Sim. Mas tem outras coisas que vai muito do caráter, né? É uma índole mesmo, Sim. né? De se aproveitar, de... Quando um deficiente chega para pedir emprego, assim, no pátio, por exemplo, que é esse posto de atendimento, né, para o trabalhador, quem que faz essa seleção? Porque chega lá um deficiente visual, um deficiente auditivo, um deficiente motor, um deficiente cognitivo, né, da parte mais de atraso mental mesmo. Quem que faz essa triagem para saber se aquele funcionário ele adequa para aquele tipo de serviço? É porque, por exemplo, um deficiente auditivo é difícil ele trabalhar no estúdio de áudio e vídeo, por exemplo. Sim. Porque ele vai ter que estar ouvindo, a não ser que seja uma função onde ele vai lavar prato. Sim. E a ideia não é essa, né? É integrar ele na capacidade máxima dele. Sim. Né? Um deficiente auditivo ele pode fazer 1000 coisas, menos monitorar áudio. Só isso que ele não No pode. caso, O quando resto- você vai para trabalhar, né, como cotista, né, fazer parte da cota para deficiente, você apresenta um laudo da sua deficiência. Nesse laudo, ele apresenta o CID e as características da sua deficiência. Então, a partir O que desse limita, o que laudo, não limita por a ali. pessoa sabe o que você consegue, teoricamente, você consegue fazer e o que você não consegue fazer. Então, ela te encaminha para o segmento que De e acordo se com o laudo adequa médico. àquele laudo. E aí a pessoa, na hora da entrevista de emprego, ela vai investigar mais a fundo, né, as suas habilidades. Mas essa triagem, né, feita pela secretária lá, ela encaminha de acordo com o laudo. E aí, como que foi esse fluxo de trabalho? E aí era terrível, assim, era horrível, porque eu me sentia, tipo, uma encostada, tipo, eu tô recebendo aqui... Uma inútil. Isso. Tô recebendo aqui e não tô trabalhando. É só uma caridade, né? É. Como se fosse- E isso me incomodava, porque eu queria aprender, eu queria adquirir a bagagem, sabe? Profissional. Desenvolver profissionalmente. E aí eu comecei a procurar outra coisa. Eu comecei a procurar outro emprego. Particular. Assim, Sim. Não pelo pátio. Pelo Sim, particularmente. nesses sites, Bauru Emprego, e comecei a me cadastrar, não só para vagas PCD. Ô Fran, eu acho bacana você falar assim, principalmente dessa área PCD, né? Que é o que significa PCD? Fala pra gente. Profissional com deficiência. PCD, profissional com deficiência. Por quê? Porque muitos deficientes físicos, eles acham que não conseguem trabalhar, que não se encaixa no serviço, e existe então todo um sistema para poder encaixar um profissional com deficiência dentro de um serviço que ele seja eficaz. E é legal também, eu acho, para as empresas entenderem que não é porque é deficiente que é incapaz. Né? Existe uma grande diferença disso, né? Bom, vamos ver o que mais que a gente pode contar dessa história de vocês. Gente, vocês passaram por tanta coisa. Tanta coisa. E me fala uma coisa, como que foi hoje, olhando para trás, assim, a história de vocês? Quando vocês olham para trás e pensam em tudo que vocês viveram e aonde vocês chegaram,
Vocês acham que vocês estão no limite ou vocês podem ir ainda mais além? Pode ir além, né? Pode ir além, claro. Mas tem hora, assim, Thiago, que é uma sensação... Sabe na Bíblia quando fala que a gente vai dar gritos de alegria? Sim. É bem isso, assim, sabe? Tem hora que eu tenho vontade de dar uns gritos. Dá um grito aí pra nós. Mas é de alegria, assim, de saber tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou. É claro que o Emerson ele faz uma falta Sim. tremenda, né, assim, mas a gente não sabe também como seria a nossa vida hoje se ele estivesse aqui. Então, assim, tem tudo isso, né? E tudo, assim, as dificuldades que a gente teve, muita dificuldade mesmo, passando por coisas assim que eu falava, ai, agora não vai dar mais. Ai, agora eu não consigo mais. E por fim, ó, estamos aqui hoje, estamos bem, graças a Deus, todo mundo trabalhando, eu trabalhando, ela trabalhando, a Vi trabalhando, e assim, a gente mora numa casa boa, todo dia eu acordo e falo, Senhor, obrigado, porque eu acordei mais um dia, porque cada hora que você sai, que você vê o sol, que você vê uma planta, que você vê, sabe, é tremendo. E teve uma fase da minha vida que eu não vi essas coisas, só vi um cinza, né? Os dias eram cinzas. Era cinza, você vive por viver, você faz as coisas por fazer, porque você tem que fazer, você tá ali, Sim. sabe? E hoje, graças a Deus, não, o Senhor realmente me curou e eu consigo ver coisa boa, alegria em pequenas coisas, assim. É tremendo, é muito bom. Se você pudesse olhar para Fase aquela boa. câmera lá, ó, dentro do olho de quem está assistindo você agora, e pudesse falar para as Ellens que assistem, as mulheres, né, que se identificaram com você, como que pode ser o futuro delas? Maravilhoso, né? Só querer tomar uma decisão. Eu quero ser diferente, eu quero uma vida diferente, eu quero ser feliz. Não depende de pessoas para que a gente seja feliz, né? A principal pessoa para que a gente seja feliz é a gente mesmo. Então, assim, toma uma decisão e vai ser feliz. Veja a alegria, a felicidade em coisas pequenas. Você acordou, você tem um dente para escovar, você tem um rosto lindo para lavar, sabe? Você tem uma cama para dormir, você tem um cafezinho preto para tomar. Quanta gente não tem nada disso, né? Tem gente que não tem dente para escovar, gente. A gente tem. Olha que lindo, né? Ou outras coisas, qualquer coisa. Às vezes você não tem o dente, mas você tem um cabelo maravilhoso, penteia. O Thiago não tem cabelo, entendeu? Então, assim, agradeça por tudo aquilo que você tem, porque e veja que isso faz bem, que isso te traz alegria, que isso é motivo para você agradecer a Deus, agradecer ao universo, aquilo que você acredita, de que o melhor é isso e ainda está por vir, porque ainda tem muito mais coisas para vir, né? Eu acredito que eu não estou estacionada, né? Gente, o pessoal do Instagram, eles gostaram muito dessa história, né? A gente começou a falar de PCD aqui, das dificuldades que o deficiente tem, mas também das oportunidades que tem. Então a gente decidiu, né? Teve um corte aqui no meio, a gente fez uma reuniãozinha rápida. E além da Fran vir para esse lado, né? Desse lado da mesa agora, o que a gente vai fazer? Vamos trazer um dia só para a Fran contar a história dela e explicar um pouquinho melhor sobre o mundo do PCD. Por exemplo, não sei se você sabe, eu sei que é idiota isso que eu vou falar, mas deficiente pode trabalhar, pode, a gente já falou, pode dirigir, existem benefícios, né, na hora de você comprar um carro, existem benefícios na questão legal, na questão de impostos. Então tem várias coisas que eu acho que a gente tem aqui para contar, para ajudar as pessoas que têm deficiência a ter uma mentalidade positiva e se considerar uma pessoa normal com limitação. Porque o deficiente ele não é anormal, ele é um normal com limitações. Tô certo? Exatamente. E se você pudesse falar olhando para aquela câmera ali, como eu falo sempre,
se eu pudesse falar pro pessoal que tá assistindo você, se você pudesse falar pro pessoal que é deficiente, pro pessoal que passou pela situação que você passou de perder o pai, de ter uma irmã pequena, passar por essa dificuldade, tudo isso que vocês viveram, o que você falaria? Eu acho que se eu pudesse assim dar um conselho, né? Seja qual a fase que você esteja, só continua. Continua. Porque no final sempre dá certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou o final. Não chegou o fim. Então só continua. E para aqueles que têm alguma deficiência, né? Minha mãe falou sobre agradecer pelo que tem. Mas eu também aprendi a agradecer pelo que eu não tinha. Eu consegui começar a enxergar o lado bom daquilo que me faltava. Então, por exemplo, eu não corro igual todo mundo corre, mas eu entro de graça em parque de diversão. Por aquilo que eu não tenho. Então eu comecei a enxergar também e agradecer por aquilo que não tinha, porque mesmo aquilo que eu não tinha era uma oportunidade de fazer algo melhor, de fazer algo diferente, né? Talvez as pessoas tenham mais dificuldade, por exemplo, de arrumar um emprego do que eu. Desde quando comecei a trabalhar, nunca fiquei desempregada, só quando Deus quis, né? E fechou as portas, que foi por um período aí. Mas sempre tive facilidade em arrumar emprego. Hoje trabalho numa multinacional. Por aquilo que eu tenho? Não, por aquilo que eu não tinha. Porque inicialmente eles me contrataram porque eles precisavam de um deficiente. Hoje eu tenho um cargo bom na empresa, eu ganho bem, tenho muito valor, sou muito valorizada. Infelizmente a gente não pode falar, né, o nome dessa empresa, mas é uma empresa que está tendo uma postura muito positiva em frente ao PCD, né? Me fala, lá você é mais uma deficiente ou você é uma profissional normal? Sou uma profissional normal. Então tem empresa séria, gente, que trabalho que nem gente grande. Tem hora que acho que ela não queria ser normal. Gente, então, ó, pra gente formalizar, né? Formalizar essa sua normalidade, chegou a hora de você passar pro lado de cada mesa. Então vamos lá. E é isso aí. Ficou mais bonito. Como que é estar desse lado da mesa? Igual é tá do outro. Mesma coisa. Eu também acho, igual todo mundo. Só que aqui você vai ver, que aqui a gente tem o poder de perguntar o que a gente quer. E sentir a resposta do outro lado. Agora você tá na minha mão, senhorinha. Nossa, mãe. Vamos dizer, será que eu deixo você entrevistar um pouquinho ela hoje? Como que vai ser? Eu levanto e saio. Eu falo, eu faço igual aquela gente chique. Levanto e saio. Fala assim, não foi esse o combinado. Né? Eu não tenho paciência pra quem tá começando. É isso, exato. Gente, agora vem aquela velha pergunta que eu falo pra vocês, né? Que eu sempre faço. Vocês viram uma mulher que passou por divórcio, que teve uma filha deficiente, que teve a filha desenganada, que conheceu um grande amor, que perdeu esse grande amor no auge da felicidade e mesmo assim recuperou tudo. Vocês viram aí a história, um pouquinho da história da Fran, que nós vamos esmiuçar mais em outro podcast. Agora me responde uma pergunta. Vocês acham ou não acham que a mente de vocês pode levar vocês para o sucesso ou para o fracasso? A questão é, quem que comanda a mente de vocês? Quem que comanda a vida de vocês? Você vai permitir que sua mente funcione no automático ou vai assumir a responsabilidade pela sua felicidade? A mente pode ou não pode tudo? Então, a gente se vê no próximo podcast. Eu queria agradecer muito a Ellen Negrão, essa pessoa que ficou sozinha do outro lado da mesa no final, mas agora a comida é toda sua, pode comer à vontade. E agradecer a Fran, minha nova companheira aqui de trabalho. Kate, vira a câmera aqui pra nós. Eu quero dar as boas-vindas pra você. Obrigada. A Ellen quer agradecer também. Agradece. Nossa. Ai, eu quero. Tá, segura o microfone pra você agradecer. Vai. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Eu Quero agradecer a Xuxa. Agradecer você, dizer que foi uma honra participar. Eu te desejo todo sucesso, sabe? Que Deus, ele transborde a sua vida de bênção sem medida pra você, pra sua família. Quero dizer que eu amo vocês demais, assim, vocês realmente fazem parte da nossa família.
fala, a gente brinca, vem aqui, é um negócio todo, né? Mas a gente é família, né? Eu amo vocês e é legal participar disso, embora eu tenha vergonha, porque eu sou tímida, né? Com vergonha de responder. Ela é muito tímida. Mas, assim, é bem bacana, eu gostei bastante. Pode me chamar pra abordar outros assuntos, tipo faxina, assim, onde que eu gosto mais de limpar. Como que eu faço o meu trabalho, porque eu vou limpando e vou olhando. Vamos até lançar, coloca nos comentários o que vocês querem que a Ellen Negrão venha falar aqui pra gente. Inclusive, quem estiver precisando aí de uma personal clear. Ó, meu, bom merchan. Liguem agora nesse WhatsApp que aparece na sua tela. A minha agenda tá cheia, tá, gente? Então, Fran, não vai ser dessa vez, porque eu tô com a agenda bem... Mentira, ela tem vários dias que ela fica em casa, não precisa trabalhar. Eu não aguento mais fazer pix pra ela. Mas é isso, tô muito feliz de ter participado. Foi legal, bem bacana. Obrigado. Então, é isso aí. Hoje é a sua primeira vez, então você que vai finalizar. Fala qualquer porcaria ali pra tela e acabou. Aí você bate a claquete aqui, ó. Mas aí, mãozinha, deixa eu ver. A mãozinha que se vire. Mãozinha, se comporta. Então é isso aí, gente. Um beijo da Def pra vocês. A mente pode. A mente pode. É tudo pode. Aí quem chegou e aí a gente quis mostrar ela pra vocês, porque era pra ela vir pro podcast. Aí o que ela falou? Senta aqui, ó, puxa essa cadeira aí, bota aí do lado da sua mãe. Vamos fazer um negócio diferente? Já que a Fran passou pra esse lado, passa o seu agora pra esse lado aqui, dá a volta lá. Pelo amor de Deus, hein? A Fran não caiu, só falta a véia cair pra trás dele. Cuidado, tem que tomar cuidado. Essa fase, Senta aí, essa Vi. idade é fratura. Vamos ver como vocês ficam apresentando isso aqui, que agora eu vou pros bastidores. Não, porque ele falou, né, pra eu falar o que eu quisesse a respeito disso, da parte de quando o seu pai faleceu e tal. E aí eu queria que você falasse alguma coisa. Como foi a sua vida de lá pra cá, quantos anos você tinha, se você superou, se hoje ainda dói muito, se agora é só saudade, como que é pra você ter perdido o seu pai tão nova e se de repente outras pessoas que aconteceu isso também, que perderam o pai ou a mãe, como lidar com isso? Bom, perdi meu pai quando eu tinha 6 anos, provavelmente vocês devem ter falado isso, né? E acho que o sentimento foi o mesmo que vocês tiveram, quando a gente perde alguém é doloroso mesmo. Não tem que falar assim, nossa, não, foi tranquilo, porque nunca é. E eu era muito apegada com meu pai, então eu senti muito, muito. Sinto até hoje. Horrível falar disso. E assim, acho que em partes eu superei, mas em partes ainda não. Eu até, para algumas pessoas, até quando eu vou falar pro meu pai, eu falo que ele era a minha pessoa. É porque a gente é muito parecido. Muito. E a gente gostava das mesmas coisas. E mesmo eu sendo muito nova, eu lembro de muita coisa, muita coisa. Eu acho que da parte da minha infância, de quem eu lembro é meu pai, assim. Eu sei que vocês estavam presentes e tudo mais, e deve ser alguma coisa da mente mesmo, guardar só o que, né? E, enfim, nem preciso falar que dói ainda, porque vocês estão bem. Mas acho que foi mais isso. Acho que é mais o sentimento, assim, de falta de momentos que eu não pude ter, né? Sem ser na infância. Sinto muito isso, porque ele não tá vendo, por exemplo, eu vou tirar a carta agora. Viu, né, quando eu me formei no 9º ano, no 3º ano. Não ameaçou seu namorado com uma faca. Não ameaçou meu namorado com uma faca. Não ficou olhando feio pra ele na igreja. Exatamente, né? Acho que se ele tivesse aqui eu nem ia estar namorando, na verdade. Até porque o Valber já tá morto. Exatamente, ainda mais por ele ser mais velho. Eu já tinha sumido do mapa, com certeza. Então acho que dói. Dói não pelos momentos que, assim, que eu tive também, né? Pelos momentos que eu tive com ele, quando eu era menor. Mas pelos que a gente não pôde viver, né? Acho que talvez se eu tivesse perdido meu pai agora, iria doer da mesma forma, mas eu não ia ter tanto aquele sentimento de, ele não me viu crescer, ele não pôde acompanhar os meus passos, sabe? Não ia ter isso. E eu sei que meu pai era bem apegado comigo também, então assim, óbvio, ele não tá sentindo, né?
Mas eu tenho certeza que ele gostaria de participar disso também, desses momentos. E acho que é isso. É algo que dói ainda. A gente falou aqui, quando você não estava, sobre como a gente conseguiu ressignificar essas coisas. Por exemplo, o Thiago falou muito sobre o fato de eu ser deficiente, a forma como eu consegui trabalhar minha mente para ressignificar isso e viver, não ficar prostrada. E a dor, né, o fato da a saudade, é uma coisa que tende a querer deixar a gente prostrado, a não querer viver, né? E você, Bi, você não, apesar de toda a falta que você sente do pai, que a gente sente, a gente decidiu viver, cada um da sua forma, né? Cada um trazendo algo, uma perspectiva diferente. A mãe falou sobre agradecer por aquilo que tem, eu falei sobre ver o lado bom naquilo que não tem. Sim. Eu queria saber como que você fez para ressignificar isso aí e seguir em frente, de ser uma mulher que você está se tornando agora de valor, uma pessoa que trabalha, que sonha, que corre atrás dos seus objetivos, mesmo seu pai não está aqui para ver. Eu acho que, a princípio, não tinha muito que eu ressignificar, né? Porque vocês viviam por mim, porque eu era muito pequena. Então, assim, isso foi muito importante também, porque se eu tivesse acompanhado vocês prostrada, né? Acho que eu também não teria agora que eu tenho mais idade, que eu tenho discernimento das minhas atitudes, enfim, das coisas que vão passar, eu acho que eu não teria lidado dessa forma, se vocês tivessem ficado prostradas quando eu era mais nova. Mas agora eu tento pensar também no que ele iria desejar pra mim, sabe? Eu tenho certeza que ele não ia querer me ver também, né? Assim, sem fazer nada, depressiva, enfim. E apesar da saudade que eu sinto, eu não sou definida pela perda do meu pai, né? Eu sou a Victoria, então assim, eu tenho uma vida pra traçar pela frente. Meu pai viveu aquilo que ele pôde viver, né? Acredito que tomou as decisões que ele queria tomar, viveu da forma que ele queria viver. E, enfim, isso faz parte da minha história, mas não é a minha história. Então, assim, quando eu coloquei isso na minha cabeça, também me ajudou a entender que por mais que doa, por mais que eu sinta muita falta, por mais que eu não tenha superado nesse sentido de contar sem chorar, enfim, eu tenho uma história pra construir, né? Eu sou a Victoria. Então, tipo, acho que isso que me ajudou também a continuar em relação ao pessoal, né? Agora, a sentido de vocês mesmo. Acho que teve coisinhas que a gente foi fazendo pra adaptar a família sem ele, né? Essas questões mesmo da casa onde a gente morava, que tinha muita lembrança dele, então a gente saiu, foi pra uma casa que era só, né, que era só a gente, que não tinha mais aquela característica do Emerson. Começou a fazer coisas básicas, tipo almoço na mesa, em família, ou ir no cinema nós três, ou alguma coisa assim, no salão junta. Então acho que o que a gente colocou na nossa cabeça é isso. Ele faz parte da nossa história, mas a nossa história não se resume a ele. Né? Não morreu com ele. Eu acho que se a gente pudesse resumir para deixar uma mensagem final, eu acredito que eu falo por elas, todas. Eu não sou a pessoa com deficiência, eu sou a Francine. Ela não é a viúva, ela é a Ellen. Você não é a órfã, você é a Victoria. Eu acho que foi isso que a gente ensinou para nossa mente ao longo do tempo, para que as pessoas pudessem olhar para nós e não intencionalmente, não que eu quisesse ou vocês quisessem que as pessoas olhassem, mas a gente ensinou nossa mente pelo nosso bem, pelo bem da nossa saúde mental, e isso fez com que hoje as pessoas olhassem para nós e enxergassem alguém como um exemplo, assim. Sim. Mas é para provar que se você quiser, você educa a sua mente e faz ela entender que você pode tudo. E a postura que você Você tem não é também, né? aquilo que as pessoas dizem, né? A postura que você tem em relação a você mesmo vai definir como as pessoas agem. Porque assim, eu falo, pra muita gente, durante muito tempo, eu fui órfã, realmente. As pessoas me olhavam com dó, sabe? Tipo, nossa, a Ellen ficou com 2 meninas lá, o Emerson morreu, não sei o quê.
E assim, pessoas da minha família mesmo, que só me viam como a filha do Emerson, entendeu? Do Emerson que faleceu e agora tá sem pai. Eu entendi que a partir do momento que eu não precisava desse olhar de pena das pessoas, isso também mudou algo sobre mim, né? E a forma como elas me viam. Então é realmente o que você está falando, aquilo que a gente define sobre a gente, né? É o que a gente realmente vai ser. Ei!